Seja bem-vindo a mais um podcast, o seu podcast imobiliário T2+1. E hoje a gente tá com um convidado que, se na semana passada com a Sony já pegou fogo, hoje o negócio vai aquecer bastante. Vamos Fica mergulhar ligado que aqui. hoje nós temos aí um cara especial, um cara que já deu aula para mais de 5 mil consultores. Formação Uau. aí, e alguns desses aí vão virar uns tubarões aí nos próximos... Nós vamos mergulhar cabeça e tudo, com roupa e tudo, no oceano, ok? Portanto, então, vamos que vamos. Chama Quem ele. é? O Wilson Cesário. Seja bem-vindo. Obrigado Eu que agradeço. por aceitar, né, estar aqui no segundo episódio. Ainda é um projeto muito recente, mas a gente já começou forte. Estou muito feliz. Já estão aí com os melhores players do mercado já para começar com o pontapé certinho. Wilson, seja bem-vindo mais uma vez. Eu vou aqui fazer uma primeira introdução daquilo que é o Wilson. Maravilha. E depois a gente mete o pé na bola e você vai nos contar um pouquinho mais sobre quem que é o Wilson. O Wilson, ele é formador nas áreas de coaching e PNL em vendas, com foco e atuação no mercado imobiliário em Portugal há mais de 7 anos. É empresário e autor do livro A Reinvenção do Vendedor. O Wilson já deu formação para mais de 5 mil consultores. Caraca, é muita gente. E em mais de 250 agências imobiliárias em Portugal. No artigo publicado no site da IAD, o Wilson foi listado entre os top 10 coaches que mais inspiram o mercado imobiliário. Top 10. Nós temos um top. Um tubarãozão aqui. Tubarão. O Wilson, ele é idealizador dos Tubarões do Imobiliário e fundador da comunidade dos Tubarões do Imobiliário. Quem não seguiu, ou quem não segue o Wilson, perdeu uma das melhores lives, né? Foi uma sequência de lives, foi um mês, né? De lives. Foi um mês. Exatamente. Mês de lives. Dia Toda 3 semana, de abril, dia 26 de abril, terminamos. Toda semana tinha dois tubarões que falavam aí sobre as experiências. Cara, muito legal. Sim. Não fica gravado, porque o Wilson é egoísta. Ele não deixa gravado. A pessoa precisa estar ali seguindo ele, acompanhando para ter acesso a esses materiais. Wilson, vamos lá, vamos fazer esse primeiro bate-bola aí. Quem que é o Wilson? Da onde que surgiu o Wilson Cesário aqui no mercado português no imobiliário? Olha, o Wilson Cesário chegou cheio de sonhos aqui em Portugal. Na verdade, eu vim para passear. Primeira vez, eu vim como turista. Fiquei aqui 20 dias. E lá em Goiânia, de onde eu venho, aquilo não tem praia, né? Então, a praia mais próxima fica a 1.600 quilômetros de distância. E não aqui tem bacalhau. Tem praia, não tem... Exatamente, aqui tinha praia, tinha bacalhau. As pessoas incríveis, boa comida. Então, passei aqui 20 dias como turista e observei a economia. Naquela altura de 2016, a economia estável. O Éder tinha feito golo, o português, toda a gente estava muito feliz. Um ambiente muito festivo aqui no país. E então, vim passear nessa altura. E então, avaliei. Eu falei, olha, e se eu fizesse o que eu faço no Brasil, que era formações, eu já ministrava formação lá para o Boticário, para a Shell, para a Móbil. E se eu fizesse o que eu faço no Brasil aqui em Portugal? Mas aqui em Portugal tem praia, aqui, não é? Mais uma vez, na minha cidade. Exatamente, é em euro, né? Violência, tal, a taxa zero, praticamente zero aqui no país. Então, ou seja, tudo isso me fez me motivar muito em pensar, e se eu fizesse o que eu faço no Brasil, aqui em Portugal? Então eu voltei pro Brasil e com esse bichinho na cabeça, né? E pronto, quando eu cheguei lá na minha cidade, aí alguns dias depois eu decidi comprar minhas passagens, dessa vez para voltar para morar. Não tinha essa intenção no início, mas depois criei a iniciativa e voltei para morar. Quando eu cheguei aqui, a ideia era fazer formação para o Boticário, para a Shell, para as empresas que eu já tinha contato. E nenhuma delas deu certo. Só lembrando, a formação era sempre em vendas. Você sempre foi especialista em vendas, área comercial. Foi coach de vendas, programação neurolinguística, PNL aplicada a vendas. Depois a gente pode falar um pouquinho o que é a PNL na prática. Mas enfim, então meu foco sempre foi área comercial, atendi essas empresas. E quando eu cheguei aqui, essas empresas simplesmente, uma não existia, outra, enfim, não me contratou. E tudo bem, eu comecei a fazer... E são realidades diferentes, né? São realidades diferentes. E eu comecei a fazer um trabalho com algumas empresas próximas, parecidas. Então eu pegava o telefone todos os dias, muito motivado, ligava para 10, 15 empresas todos os dias, e com o passar do tempo eu fui vendo que aquilo não estava gerando resultado. Eu cheguei aqui com 4 mil euros no bolso, mais uma mala. Né? Então, ou seja, com o tempo eu comecei a perceber que não estava gerando resultado. Eu ligava para as empresas não conseguia, eu não conseguia gerar ali uma comunicação assertiva com as empresas, não conseguia transmitir as minhas ideias, enfim, e eu percebi que aquela estratégia não estava funcionando. Aí com o tempo eu comecei a desistir do processo.
E eu lembrava do meu mentor. O meu mentor no Brasil que dizia assim, Wilson, o que você está fazendo em Portugal? O coach está acontecendo no Brasil. Eu não te dou 1 ano. E você volta para trás de novo. E eu comecei a ficar muito desmotivado. E teve um dia que eu acordei às 3 da tarde, fui almoçar, voltei do almoço às 5, fiz a primeira ligação do dia, às 5 da tarde o telefone tocou, ninguém atendeu, eu desliguei o telefone e falei, por hoje é só. Eu já tinha desmotivado completamente, eu não tinha mais assim, eu pensava no Brasil o tempo todo. E um belo dia, eu encontrei um livro do Senna, por acaso, na biblioteca antiga da casa, que eu aluguei, que eu arrendei, sem entender como que eu cheguei no imobiliário. E eu comecei a folhear esse livro, o Senna sempre foi meu herói, o Senna ama muito o povo português, toda a gente. E aí, eu comecei a inspirar e tive um dos maiores insights da minha vida. Né? Ao folhear o livro do Senna ali, eu cheguei à conclusão que a nossa vida se parece muito com a pista de Fórmula 1. E existe situação de pista seca, existe situação de pista molhada. A pista seca, toda a gente performa bem. Quando a sua saúde está indo bem, quando as suas finanças estão indo bem, quando o seu trabalho está indo bem, então mais fácil você performar nessas condições. Agora, quando muitas coisas da sua vida estão indo mal, principalmente, especialmente sua área profissional, sua parte financeira, e eu estava vivendo a fase de pista molhada. E eu lembrei, eu tive um insight que os pilotos em pista molhada geralmente andam numa marcha mais lenta, trava mais vezes que o normal, em alguns casos tira seu carro de combate. E que eu estava fazendo as mesmas coisas. Eu cheguei super motivado, ligando para 10 empresas, depois fui pisando travão, até chegar um momento que eu não queria mais ligar para ninguém. Eu tava tirando meu carro de combate. E o que o meu herói, o que o Senna fazia? O Senna fazia uma coisa que pouca gente fazia. O Senna acelerava. E aí eu cheguei à conclusão, peraí, afinal de contas, tá aí a grande estratégia, eu vou acelerar. E aí foi quando eu comecei a entrar em contato com empresas que não tinha nada a ver com o meu segmento. Empresa de copo d'água, empresa de planta, empresa de televisão, empresa de tudo. Comecei a entrar em contato com todo mundo. E aí, só que dessa vez eu mudei a estratégia. Eu não fazia mais ligações dentro de casa. Que é muito tentador, o colchão, o sofá. Então, quando as coisas começam a não funcionar, você começa a ficar triste, você vai pro colchão deitar aquela posição fetal, que é a posição do depressivo. Na rua, não. Então, foi quando eu comecei a sair pra rua. Depois que eu folhei o livro do Senna, eu falei, eu vou sair pra rua. E eu tive uma experiência que é você chegar na segunda-feira, pela manhã, na esquina da sua casa, olhar pra um lado e pro outro, não saber pra onde ir. Eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém, nem um cão que me dissesse assim, vai pra ali, ó, começa ali. Então, ou seja, 0 contatos, 0 referências, 0 possibilidades. Então, comecei a bater na porta dessas empresas. E, por incrível que pareça, bati na porta de uma agência imobiliária. E quando eu cheguei lá, olhei pra montra, falei, isso é uma agência imobiliária. Entrei, e aí, e saber, né, quem era o dono, e a coordenadora disse assim, olha, o dono aqui é o broker. Falei, então eu quero falar com o senhor broker. Eu quero falar com o senhor broker. Exatamente, eu quero falar com o dono. E então, foram lá, me apresentaram o broker. E aí, então, eu apresentei as minhas propostas de PNL, de coach de vendas. E aquilo fluiu muito bem. Nós fizemos ali uma primeira abordagem, um primeiro trabalho, e deu super certo. E até comentei com o broker, falei, nossa, esse balãozinho aqui, que vocês criaram aqui, Remax, né? Isso é muito interessante, gostei imenso disso aqui. De quem foi a ideia? Não, isso é uma multinacional, presente no mundo todo. E só aqui em Portugal nós temos mais de 200 lojas da Remax, eu não conhecia. Eu falei, uau, então se deu certo em uma, vai dar certo nas outras. E depois que eu tive essa experiência de folhear o livro, lembra que meu mentor falou que com menos de 1 ano eu voltava para Portugal, para o Brasil? Depois que eu folhei o livro, 1 ano depois eu estava realizando meu maior sonho, que era de conseguir estabilidade aqui. Comprei um carro na época que era o carro que eu nem sonhava em ter na vida, nunca nem me passou pelos sonhos. Eu tinha realizado esse desejo de comprar um carro, ter um bom carro, de poder conseguir outros benefícios, outros confortos na minha vida, enfim. Então tudo mudou. Porque eu sempre digo que a nossa vida dá um loop. Ela dá um loop em segundos. Então, em 1 ano você transforma seus resultados, não é diferente com o consultor imobiliário. Então foi assim que eu entrei no mercado imobiliário. Foi realmente numa situação onde eu percebi que o meu discurso, que é sempre voltado para o networking, para a conexão, para o relacionamento, é o que de fato nós vivemos aqui no imobiliário. Por isso, eu estou aqui já há 7 anos apoiando os consultores e as agências imobiliárias. Olha só que legal, hein? E como você falou, é muito parecido com o ramo imobiliário esse teu começo, né? Sim. Não tinha contato nenhum, não sabia para onde ir. O consultor imobiliário, quando ele entra no mercado, ele também não sabe para onde ir, não tem contato, não tem um cachorro que indica o negócio. Não. Liga, as pessoas às vezes não entendem muito bem o teu objetivo, não querem, já não. E até que você bateu na porta certa,
né? Que é o que acontece conosco. Sim. A gente fica tentando angariar até que correta. aquele númerozinho ali, aquela chamadinha pro idealista, pra um particular, Sim. a pessoa gosta, você faz a sua primeira angariação, segunda, terceira. Eu acho que passamos Sim. um bocadinho por isso, não é? Nós brasileiros, e já falando para a comunidade brasileira, muitos brasileiros a virem para cá, para Portugal. Sim. E eu passei por isso também, de não ter ninguém. Eu tinha o meu pai português, tinha família cá, mas não é de cá, é do norte também, não podia contar muito. E então tive ali e pá, tive os meus primeiros 4 meses sem faturar também. E eu acho que isso é importante, passarmos por isso. Porque aquelas pessoas que, pá, por trabalho, mas também um bocadinho de sorte, têm a sorte de faturar logo no primeiro mês. E às vezes a Sim. taxa de pessoas que desistem depois, porque faturam o primeiro e o segundo mês, depois ficam 4, o que acham que é fácil, não é? E ficam 4 e não faturam. E às vezes é bom passarmos por essa situação, como passaste ali, não sabias o que fazer, e foi o livro que te deu ali o insight e despertou. Sim. E foste atrás disso. Portanto, eu acho que passamos por isso, não é? Todos, e é importante passar por isso, porque eu acho que é só na dor que as pessoas mudam. Não é? Se as pessoas não tiverem realmente uma mágoa grande, passarem por uma situação mesmo de dificuldade, elas dificilmente mudam, não é? E o Tony Robbins fala muito nisso, e ele próprio é um exemplo vivo, não é? Com a história da mãe dele e tudo mais, ter passado por isso também. Eu acho que também passar por isso, você aprende os caminhos que você não deve andar, os caminhos que você não deve tomar. Eu acho que o erro, ele já te mostra ali, ok, aqui eu já errei, não deu certo, eu preciso encontrar outro caminho. Tem uma coisa muito interessante que esses dias viralizou um vídeo de uma pessoa que ele tinha comprado um apartamento novo e tinha 2 palmeirinhas plantadas na varanda dele. E uma dessas palmeiras pequenininhas caiu, quebrou o vaso, ele pensou, o que eu vou fazer com essa palmeira? Vou plantar lá embaixo no jardim. E aí ele mostrando ali, nós pensando que era um vídeo só de palmeira, mas não. Ele mostrou depois de anos uma palmeira pequenininha no vaso, e a palmeira que tinha caído, quebrado, e ele teve que plantar em outro lugar, estava enorme. E ele quis dizer que as duas são iguais, mas dependendo de onde você está, é o que vai fazer com que você evolua ou não. Então, às vezes, também aonde você está não é talvez o melhor lugar, né? Então, você tem que criar o teu próprio caminho, ir tentando, batendo nas portas, até que bate na porta de uma imobiliária do Balão, da Remax, e te abre mais um monte de portas. O broker, o seu broker. E às vezes a pessoa pode dizer até que foi sorte, porque você poderia ter passado em frente naquela imobiliária e ter ido para frente, e talvez aquilo lá poderia ter sido a decisão de você voltar para o Brasil, ou de você desistir desse teu sonho de trabalhar aqui, de, né, fazer aqui a diferença. Checkmate. Então, muitas vezes a gente acha que é sorte ou não, pode ser destino, mas a persistência e você ter um foco naquilo que você quer, você ainda vai bater na porta certa. Então, para quem tá tentando aqui, às vezes, angariar, não consigo e tal, vai tentando. Que uma hora a chamada certa vai acontecer, o contato certo vai acontecer, a pessoa certa você vai conhecer e vai aparecer e as coisas vão andar. Então, isso mostra muito de quando a gente tem um objetivo, a gente chega onde a gente quer, né? Perfeito. Para quem, então, tá conhecendo hoje o Wilson, eu posso dizer que ele conseguiu hackear a mente dos tubarões imobiliários. Aqueles consultores que faturam muito, que são os topo de vendas aqui de Portugal, ele chamou para perto dele e falou, me dá aqui sua mente, vou hackear, vou saber aquilo que você faz diferente. E ele fez isso, né, com essa série de lives, né, de entrevistas e bate-papo. E nós queremos agora saber um pouquinho mais sobre quais foram os ensinamentos desses tubarões, o que eles têm em comum, o que eles fazem. São o quê? São super-homens? Já nasceram no imobiliário? Né? Por que uns consultores não conseguem chegar ao topo e outros chegam? Ou às vezes com mais facilidade ou não? O que você pode falar sobre esse hack que você fez aí na mente dessas pessoas? Porque repara uma coisa, quando a gente pega uma pessoa que está faturando 10 mil já há muito tempo, 10 mil por ano, e uma que está faturando 1 milhão, qual a diferença entre as duas? Não é inteligência. Conta bancária só. Conta bancária, mas repara, qual a diferença entre as duas? Não é inteligência. Não é quantidade de horas que ela passou na faculdade. O que a gente percebeu aqui, a diferença é que o tubarão encontrou uma estratégia. O que é uma estratégia? É um modus operandi. É uma forma de fazer algo. Então, quando você descobre uma estratégia e você pega seu esforço e deposita seu esforço, porque todos nós temos essa capacidade de se esforçar, temos um potencial. Então, quando a gente pega um potencial em algo que a gente acredita, uma estratégia que você verdadeiramente acredita que ela funciona,
Então, é você passar a produzir e com o tempo começar a colher resultados. Então, o que difere uma pessoa que ainda não chegou lá é porque ela ainda não descobriu estratégia. Mas qual que é a forma mais rápida de você chegar onde o tubarão chegou? É modelando o tubarão, que já criou uma estratégia. Uhum. Então, ou seja, você aprendeu a falar português com quem? Com os pais. Com os pais. Você aprendeu como se relacionar com a esposa vendo seu pai se relacionar com sua mãe. Você aprendeu como lidar com as pressões vendo seus pais lidando com as pressões. Então, nós, quando criança, modelamos os nossos pais, modelamos pessoas próximas a nós. Não é? Então, ou seja, e há muitas dessas pessoas em nós. No imobiliário, quando você chega uma criança no negócio. E a forma mais rápida de você prosperar é você modelando pessoas que estão lá em cima. Por isso a ideia das lives dos tubarões começou com isso. Ou seja, como que eu poderia trazer um conteúdo de alto valor para as pessoas, aquelas pessoas, porque, repara, eu estou de norte a sul no país, onde tem uma agência imobiliária, independente da marca que seja, eu estou lá. Né? Então eu visito agências que muitas vezes estão afastadas dos grandes centros, e a malta não tem muitas vezes ali uma referência. Entende? Ou seja, para nós aqui é mais difícil, mais complicado. Então, ou seja, e quando eu dou uma referência para essas pessoas, e que antes a internet, ou seja, você não encontrava uma referência assim de forma tão... Uma live, por exemplo, que as pessoas pudessem dar aquela... Às vezes os encontros eram muito fechados ali. Então, ou seja, se eu dou para as pessoas uma sequência de informações, de pessoas que conseguiram alcançar aquilo que elas desejam, e as pessoas percebem que, afinal de contas, os tubarões são pessoas normais. Pessoas, por exemplo, nós temos casos de pessoas que faturam 1 milhão, 1,5 milhão por ano, que saíram de situações de escassez, suas vidas, e que hoje são pessoas que faturam muito, que vivem abundância no negócio, no mercado. Então, mostrar para as outras pessoas que, afinal de contas, é uma pessoa parecida contigo que chegou lá. Então, se ela conseguiu, você também consegue. Agora, você quer chegar mais rápido ainda? Olha para aquelas pessoas e aprende com elas. Modela essas pessoas como você modelou papai e mamãe. Quanto mais próximo você tiver dessas pessoas, mais rápido você acelera seus resultados, suas conquistas. Eu acho que é mesmo isso. E depois podemos ter mais resultados tendo uma criatividade. Não é? Sim. Mas porque há pessoas que começam a põem a criatividade antes da modelagem. Sim. E às vezes é um erro. Porque eu posso ser criativo e construir um castelo ali que vai demolir, não é? Sim. E se eu modelar, ver o que é que ele fez para chegar lá, há resultados ali, comprovados, não é? O que ele faz aquilo está comprovado. Então eu vou fazer o mesmo, vou aprender. E depois, com a minha criatividade, a minha bagagem, faço melhor. Se eu puder fazer melhor para poder outra pessoa ter modelar. Exatamente. Então é modelar e criatividade. Exatamente. Até porque tem muito consultor que ele olha um tubarão e fala, vou fazer igual. E não dá certo. Não vai dar certo, não vai dar certo fazer igual. Posso dar exemplo? Sim. Por exemplo, nós temos aqui no ranking, na lista dos tubarões que nós entrevistamos, nós temos tubarões que conquistaram resultados incríveis sem usar o Instagram, sem usar o TikTok, sem usar as redes sociais. E agora nós temos aqui tubarões novos que estão chegando, que estão faturando imenso, estão chegando mais rápido porque melhoraram a estratégia. Pegaram na estratégia daquelas pessoas que já conseguiam bons resultados e agora estão fazendo melhor. E elas aplicam para a realidade delas. E aplicam para a realidade delas. Independente se mora aqui, se mora em Porto, independente se é bom no digital ou não é, independente... Eu acho que tudo a gente consegue aprender e melhorar. Porque tem aquela frase, nada se cria, tudo se copia e se melhora. E se melhora, né? Exatamente. Então, acho que essa parte de você hackear e trazer esses tubarões, dar cara para eles e falar, olha, eles são reais, são de carne e osso, eles fazem isso, mas eu tenho certeza que esses tubarões também tiveram outras referências, que eram outros tubarões, mas elas aplicaram aquilo da forma como elas... E elas foram sempre melhorando o processo. E sempre melhorando o processo. Perfeito. Checkmate. E nós tendemos a falar, não, mas isso não funciona comigo, não, mas isso foi ele, que eu não sei o quê, eu sou novo. Usamos sempre desculpas, né, para não fazer, não é? E é ao contrário. Faça para depois reclamar e depois tirar as suas próprias conclusões. Mas tens de fazer, não é? Acho que isso é uma das coisas que mais o Wilson deve escutar, o coaching deve escutar muito e fala, olha, os consultores chegam pro Wilson e falam, olha, me dá a receita, por favor, a receita do bolo, para rapidamente eu conseguir faturar, para eu fazer a angariação e conseguir converter. Acho que isso o Wilson nunca vai conseguir dar para ninguém. Não, porque... Essa receita do bolo não existe. Porque, repara, a receita do bolo, se eu pudesse dar a receita do bolo, eu diria, olha, vídeo, curso, livro, ação, vídeo, curso, livro. Ou seja, eu vou estudar,
eu vou aprender o máximo que eu posso e eu vou aplicar o máximo que eu posso. E aí, quando eu vou aplicar, eu vou criar estratégia, porque você cria estratégia é na aplicação. O que é estratégia? Por exemplo, vocês lavaram os dentes hoje, né? Sim. Vocês colocaram na agenda que tinha que lavar? Foi automático, não foi? Sim. Então, ou seja, teu cérebro criou um programa automático para quê? Para poder fazer vocês lavarem os dentes, para fazer com que você desenvolvesse aquela tarefa. Então, ou seja, uma pessoa que faturou 100 mil, já faturou 2, 3, 4 anos, ela já faz isso no automático. Entende que o modus operandi dia a dia dela já está formatado para aquilo? Então a gente chama isso de estratégia. Agora, como é que você cria uma estratégia mental para desenvolver e para alcançar um determinado resultado? É só testando. Você faz uma forma, depois testa, depois melhora. Agora, o que é a modelagem que nós falamos muito na PNL? A modelagem é quando você pega alguém que já desenvolveu uma estratégia, já criou esse modus operandi, olha para aquela pessoa. Um exemplo aqui, como que ela lava os dentes. Estou dando exemplo dos dentes. Então, ou seja, é bem provável que teu filho olhou para você, né? Não estou falando que o tubarão é filho dos outros consultores, não é isso. Os tubarões não são pais dos outros consultores, ok? É apenas uma referência para a gente entender que, opa, peraí, esse é o modo de fazer. Vou aprender esse modo de fazer. Agora, esse modo de fazer, a gente aprende na maneira como a outra pessoa pensa. Como que a outra pessoa estrategicamente desenvolve ali suas ideias. E aí eu vou aprender isso. Mas quanto mais próximo eu estiver do modelo, mais resultado eu vou ter. Não adianta eu existe aqui um Ricardo Rajani. Não, eu preciso o quê? Ouvir o Ricardo Rajani, eu preciso conversar com ele. Agora, repara, se você... Não tem problema nenhum que eu vou te falar aqui agora, mas se você só convive com pessoas que faturam 10 mil, olha, você pode abraçar as pessoas, você pode amar todas as pessoas, você pode... Agora, se você só convive com as pessoas que faturam 10 mil, vai ser muito difícil você aprender uma estratégia com as outras pessoas que vai te levar para 20. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Então, ou seja, é importante nós relacionarmos com todas as pessoas, né? Mas é mais importante ainda nós aprendermos com a pessoa que já está lá onde a gente quer chegar. Se eu quero receber um prêmio, então eu tenho que, muitas vezes, aprender com o premiado. Então foi aí que nasceu a ideia dos tubarões. E pronto, e parece que a ideia deu certo. Deu. E as lives atingiram ali números históricos. Números históricos, Portugal, pá. não é? Eu não vi, eu até peço às pessoas que estão nos assistindo, que mande nas redes sociais uma referência de uma live que tenha superado, por exemplo, aquela live com o Lucas, que deu mais de 800 pessoas do mercado imobiliário, diversas marcas discutindo o mercado imobiliário. Isso foi muito bom, por quê? Porque mostra para as pessoas, afinal de contas, o Lucas. Por que deu 800 pessoas? Porque as pessoas querem isto. As pessoas querem saber, peraí, como que um gajo que era cozinheiro dos 100 montaditos, que lavava carros a 2,40 € por hora, e como é que esse gajo agora fatura $1 milhão por ano? E um puto, né? Falam, como é que se ele puto, esse miúdo, não sei o que, consegue. Se ele conseguiu com essa idade, 24 anos de idade, então é provável que eu consiga também. Então, ou seja, as pessoas querem isso. Ele inspira e ele inspira. E então, os jovens, né? Naturalmente, eu disse para ele, Lucas, você hoje está construindo algo mais forte do que o Lucas. Um legado. Então, ou seja, o teu legado está sendo mais forte do que você em si. Então, ou seja, o que você vai representar e está representando já é algo muito mais forte. Então, ou seja, o mercado olha para você hoje como não só como uma aposta, mas como uma realidade que deu certo. E as pessoas querem aprender com você. E quando eu pego você, levo você para a telinha, levo você para os lugares onde, ou seja, onde eu conheço outras pessoas que precisam aprender com você e conecto as duas realidades, né? Eu ajudo, consequentemente, eu ajudo aquela pessoa, né, a alcançar ainda mais resultados. E, consequentemente, também ajudo o próprio Lucas, né, a entender como ele poderia, né, ainda ser melhor do que ele já é, para continuar inspirando as pessoas. Afinal de contas, nós estamos no negócio de pessoas. Exatamente. E também quando você ensina, você acaba por aprender muito mais. Muito mais. Enquanto você vai ensinando, você já vai, poxa, nem eu sabia que eu sabia disso, e agora também já tem uma outra estratégia que eu poderia estar usando. Depois vais aprofundar aquele tema para poder ensinar, não é? Com conhecimento da causa, não é? E no mercado imobiliário, eu já até tinha conversado que ele é um ramo que é muito solitário, né? Mas não é feito de lobos solitários, são feitos de pessoas, que decidem de pessoas, mas ele é um pouquinho solitário pela atividade, ser independente mesmo, de você ter que lidar com você mesmo, não tem ninguém que vai te acordar na cama, não tem ninguém que vai te falar, olha, liga agora para esses números aqui e tenta angariar. Ninguém vai fazer isso, você tem que, né, fazer o trabalho de casa sozinho. Então, ao mesmo tempo que é muito independente, você precisa de outras pessoas ao seu lado, né? Para fazer o negócio acontecer. Então, você se isolar não é nem o caminho e nem o fim. Não tem como se isolar no... Michael, o empreendedorismo é se governar. Eu sempre digo que todo empreendedor é aquela pessoa que aprendeu a governar a si próprio. É a pessoa que aprendeu a governar a si próprio, é a pessoa que entendeu quem ela é. Quando eu entendo quem eu sou, quando eu governo a mim mesmo e eu empreendo,
eu começo a gerar resultados internos, consequentemente impacta meu ecossistema. E o que é o meu ecossistema? Eu sou interdependente das outras pessoas. O empreendedor, ele é interdependente, ele não depende de outras pessoas. Mas ele, de uma forma indireta, se relaciona com elas e criam benefícios mútuos e ambos crescem. E o mercado imobiliário, ele proporciona isso. O mercado imobiliário, ele é um terreno muito fértil. Aquilo da planta que você falou. A planta do jardim, aquela planta que cresceu mais, é porque ela estava num terreno como um terreno do mercado imobiliário. Agora, repara numa coisa. Eu sempre digo que o mercado imobiliário é como se fosse uma videira plantada lá no pé do Rio Douro. O que acontece quando você planta uma videira ali naquela região? Dá as melhores frutas e gera os melhores vinhos, os melhores produtos. Correto? Só que tem muitos consultores que ainda não entenderam que são videiras. E muito menos entenderam que estão plantados num solo muito fértil, que é o mercado imobiliário. Se você pegar os maiores empresários aí, a maior parte deles não ficaram milionários apenas na sua fonte de negócio, mas também por intermédio do mercado imobiliário. Então, quem faz parte desse processo, ou seja, quem está na mediação, também se beneficia muito. Então, é um mercado muito abundante. Sendo um mercado muito abundante, é um mercado onde eu preciso entender que eu sou videira, mas também preciso entender que em janeiro a videira está sequinha. Em fevereiro, a videira está ali sem fruto nenhum. Aí é onde muitos desistem. E eu acho que é aí que é como voltamos lá no início do podcast, que é a tal pista molhada e eu tenho que acelerar. Exatamente. Aí é que ela tem que trabalhar. Eu acho que é isso. E eu passei um bocadinho por isso na altura da pandemia. Não é? Eu acho que refletiu bem isso. Há pessoas... eu só tenho uma opção. Eu só tenho uma escolha, não é? Ou eu faço ou eu me lamento. Ou sou vítima ou sou o vitorioso ali. E sou o personagem da história. E, entretanto, eu acho que isso é super importante. E nós temos sempre que perceber e estar focado nisso e atento a essas nossas decisões neste momento, porque justamente foi quando a pandemia que muitas pessoas desistiram e outros fizeram o contrário. Não, o que é que eu vou fazer? Qual é a solução que eu tenho para poder chegar àquelas pessoas que eu não posso entrar na casa? Como é que eu vou fazer e tudo mais? Então é aí que tu tens que acelerar, é aí que tu tens que fazer mais contatos e criar relação, porque é no momento de fragilidade das pessoas, de medo, o que é que vai acontecer, essa doença, como é que eu vou fazer, não sei o que. E eu digo, na pandemia foi a altura que eu mais faturei. Boa. E não sei se aconteceu também contigo, eu acho que muitas pessoas que eu conheço foi justamente nesta altura. Da pandemia. Mas o ramo imobiliário, ele é feito de empreendedores. Ponto final. É empreendedores, né? Exato. Mas para ser empreendedor, começa na mente da pessoa, começa no mindset. É isso? Você concorda? Exatamente. Começa muito mais no seu mental, de você se portar como empreendedor e deixar de ser aquela pessoa que tinha a cabeça de funcionário. É bater cartão, fazer o mesmo horário sempre, fazer as mesmas coisas sempre, para, afinal, ter o mesmo salário, o mesmo ordenado sempre. Né? O empreendedor é aquela pessoa que busca oportunidade. Então, esses altos e baixos, eles vão acontecer no ramo imobiliário. Sim. Se você tiver uma mente de empreendedor, você vai colher frutos, porque você vai criar a oportunidade, né? Perfeito. Em vez de chorar, você vende lenços. Então, acho que o primeiro ponto é esse. É que ele precisa se ver como empreendedor. E entrando nisso daí, de como é que a pessoa se vê como empreendedor, né? Que é obrigatoriamente... O ramo imobiliário, ele é empreendedor. Como é que a PNL ajuda? E antes disso, o que é PNL? Só para explicar um pouquinho melhor para as pessoas entenderem, porque agora a gente vai começar a entrar um pouquinho mais sobre isso, né, sobre esses assuntos. Então, para dar aqui uma introdução, para a pessoa se situar, e depois como é que a gente consegue, então, mudar esse mindset de uma mente que já vem há muitos anos fazendo a mesma coisa, para uma mente, então, empreendedora. Perfeito. PNL é programação neurolinguística, né? Esse é o termo. Mas um termo mais técnico que eu acho da PNL é programação neurolinguística, PNL, é o manual da mente humana. Essa é a parte mais técnica. Agora eu vou falar a parte mais romântica para vocês. PNL é a ciência do sucesso. Ou seja, é eu aprender a comandar minha mente. Usar minha mente a meu favor e não contra. Tá? Então, ou seja, através da PNL eu consigo reprogramar, né, como o nome já diz, programas. A nossa mente funciona como se fosse um computador. O criador da PNL, o Richard Bandler, ele era um programador de computadores. E ele também era um estudante de psicologia, de uma das melhores universidades de psicologia daquela época. Em 1974. Então, ou seja, ele foi uma das primeiras pessoas a perceber a relação das duas coisas. No computador com a mente humana. Por exemplo, se você instala lá o Spotify, quer escrever texto usando Spotify, você vai ter problema. Não vai conseguir. Assim como você vai querer ouvir música
com hoje. Também não é um programa para essa finalidade. E o que acontece no mercado imobiliário é que tem muitas pessoas, né, com o programa instalado de faturação de 10 mil querendo faturar 100. Não vai dar certo. Vai travar. Vai travar. Então, ou seja, aí a pessoa vai ter que reprogramar a mente dela. Aí é onde entra a PNL. Repara numa coisa. Outro dia eu vi uma frase que eu achei que essa frase... Alguém deveria fazer essa pergunta para mim na internet. E por que o mercado imobiliário é visto por muitas pessoas como se fosse a última opção? Adorava que alguém fizesse essa pergunta. Você acha que o mercado imobiliário é a última opção para muitas pessoas? Eu digo que sim. O mercado imobiliário é a última opção. Sabe por quê? Porque o mercado imobiliário é abundante demais. É um terreno muito abundante, muito próspero. E se você observar a massa, não só de Portugal, mas o Brasil, como a massa das pessoas, elas têm a mente mais o quê? Mais curta, mais limitada. Eu chamo de mente mais escassa. Não estou chamando as pessoas de escassas, mas estou falando que o pensamento é mais escasso. O pensamento é mais fechado. O mundo é altamente abundante, mas na cabeça daquelas pessoas não existe essa abundância, existe a escassez. Então, quando você tem um lugar onde é rico, próspero, pessoas com mente abundante não sobrevivem muito tempo aí. Por quê? Porque não consegue acreditar que é possível alcançar a abundância. Primeiro que essa pessoa nem busca abundância, porque ela não acredita que existe abundância. Ela acredita na escassez. Então, se ela acredita na escassez e tem ali um mercado abundante, ela não acredita. Repara uma coisa, você chega ali num lugar qualquer e grita para as pessoas que estão reunidas ali, ei, vocês aí na rua, quem quer ganhar 10 mil euros todo mês? Quem quer fazer 10 mil euros todo mês de dinheiro? Toda a gente vai querer, não vai? Agora, convida para vir para cá. É possível ou não fazer 10 mil euros no mercado imobiliário? Nossa. Sim, é possível. Tem pessoas fazendo muito mais que isso aí. 10 mil euros por mês, por exemplo. Fazer muito mais que isso. É possível, não é? É possível, como caixa de supermercado, fazer 10 mil euros por mês? Não. Mas a maioria das pessoas vão para o caixa de supermercado. Por que não vem para cá para o mercado imobiliário se elas querem faturar 10 mil euros? Porque uma coisa é você querer, outra coisa é você acreditar. Ou seja, a crença de escassez, ela sempre vai diminuir seu poder de merecimento. Porque você sempre acha que você nunca acha que vai alcançar. Claro, porque pensa comigo, o governo tem que estabelecer um padrão de merecimento para a massa. E a gente chama isso de ordenado mínimo. Então, ou seja, o governo determina lá 750 euros para todo mundo. Ou seja, e o padrão de merecimento, ele trava ali. É como se fosse um termostato de ar-condicionado. Ou seja, nem mais nem menos, mas girando em torno daquilo ali, 750. Imagina que seu ministro vira na televisão e fala assim, agora vão reduzir de 750 para 500. O que vai acontecer com o país no dia seguinte? Greve, partem tudo, vai virar uma revolução, não vai? Por quê? Porque você está dizendo para a massa, olha, vocês não merecem mais 750, vocês merecem só 500. Imagina uma pessoa que fatura 5 mil euros todo mês no imobiliário. Um belo dia ela fatura 3. Teve um mês lá que ela faturou 3. Tá 2 anos faturando 5. Tem um mês agora que ela fatura 1.000. Fatura 3 mil. Ela vai ficar triste. Mas a malta que fatura 1.000 vai olhar para aquela pessoa que faturou 3 mil triste e vai falar, tu és um ingrato do caraças. Tu és um egoísta, tu és uma pessoa ingrata. Vai ou não vai dizer? Vai. Mas aquela pessoa que faturou 3, ela já colocou o merecimento dela lá para 5. Padrão. Exatamente. Então ela já criou esse merecimento. O mercado imobiliário, isso é empreendedorismo. O mercado imobiliário te dá a possibilidade de você merecer 0 ou merecer 1 milhão. Depende de você. Exatamente. Depende do seu sistema de crença. Por isso que a mente escassa não sobrevive muito tempo aqui. E as pessoas querem sempre ganhar dinheiro fácil. Não é? A prova disso é o Euro Milhões. As pessoas todos os dias jogam, sabe que a probabilidade de ganhar é menos 0. Agora repara uma coisa. E estão sempre a jogar. Repara uma coisa. É mais fácil. E por que não vem para aqui É mais fácil escrever ali os numerozinhos e esperar. Exatamente. Mas repara numa coisa aqui. Como que se vende bem? Vendem bem o mercado imobiliário. Como é que se vende aí? Com o mercado imobiliário você tem liberdade de horário. E não tá mentindo. Não. Você tem liberdade de horário. Mas pergunta, o que o Lucas fez ontem? Ontem foi feriado, tá? O que o Lucas Valente fez ontem? O que o Daniel Henrique fez ontem? Que eu acompanhei todo mundo. Toda a gente trabalhou ontem no feriado. Mas esses gajos estão faturando 1 milhão. Agora repara, se você quer faturar 1 milhão com liberdade de horário, você vai ter que ter uma outra estratégia diferente, porque vai exigir mais de você. Entende? Então, ou seja, você tem liberdade de horário? Tem. Mas o que você quer alcançar aqui? Então, dependendo do que você quer alcançar, vai ter que dedicar mais. E dedicar mais, que aliás vai ter menos liberdade de horário que você imagina. Não é? E principalmente para fazer seu avião descolar,
Você vai ter que ter menos liberdade de horário ainda, porque você vai ter que trabalhar mais para fazer seu avião descolar. Até chegar um ponto que você... eu também não quero faturar 1 milhão de euros por ano. Eu quero faturar 200 mil e viver tranquilo. Pronto, parabéns. Uma escolha. Escolha. Então, tudo bem. São estratégias. E eu acho engraçado, as pessoas procuram cada vez mais... Eu acho que isso tem mudado um bocadinho o equilíbrio. Equilíbrio. Não é? Mas exatamente. o que é o equilíbrio? Pronto, o equilíbrio... há momentos... Eu vejo o equilíbrio como há momentos que tens que fazer mais... E como disseste, muitos dos tubarões estavam a trabalhar ontem, eu também por acaso estive a trabalhar, também. E por acaso as pessoas fazem para ter aquele momento de férias, de descanso, seja 1 semana no ano ou 2 semanas, mas completamente isolado, sem telemóvel nem nada. Acho que isso é o equilíbrio do que estar. Eu vou estar ali durante um dia, trabalho só poucas horinhas, não tive resultado nenhum, mas pronto, ali trabalhei umas horinhas, depois vou para a minha família, é um desequilíbrio natural que faz esse equilíbrio. Exato. Não é? Portanto, acho que tem alturas que tem que trabalhar, como estamos a falar ali, a altura das videiras, o janeiro, fevereiro, que ali estão secas, é o inverno e tal, e se calhar é nesta altura mesmo que temos que fazer mais, porque se calhar os outros não estão a fazer, não é? E como falam, acordar mais cedo para começar antes do que os outros. Portanto, é nesta altura que temos que fazer para depois termos ali esse desequilíbrio natural que vai dar o equilíbrio. Perfeito. É que também eu acho que o consultor ele precisa saber, entender que ele precisa dar tempo ao tempo também. Exato. Não adianta ele falar, ok, eu vou aplicar tudo que eu aprendi com o Wilson, fogo nos olhos e dar de tudo. Mas todo o ramo, tudo... Não existe uma venda que você faz em um dia. Mesmo que você queira, a pessoa fala, eu pago, apronto o pagamento, você não faz em um dia. Né? Porque depende de todo um outro processo que ultrapassa o nosso trabalho. Então, a gente também precisa saber dar tempo ao tempo, de saber exatamente... É aquele negócio de semear, plantar. Semear, deixar crescer, regar, esperar. Aí vai ter ali a colheita, depois volta de novo no início, semear e tudo mais. E o ramo como imobiliário é todos os dias fazendo isso. É todo dia semeando, plantando aquilo lá que já foi semeado, semeando mais, regando outros. Então, você tem aqui várias atividades, tem que fazer um dia a dia para o negócio acontecer. Repara numa coisa, Michael. O que é o semear no mercado imobiliário? Semear é relacionamento. Exatamente. Por exemplo, os tubarões hoje, os que eu acompanhei, não fazem mais prospecção direta. Não tem uma agenda de prospecção. Naturalmente, os contatos vêm até eles. Mas é porque já tem um passado muito forte isso. Ou seja, criaram uma base de network muito forte. Né? Então, tem muitos consultores que estão chegando agora e querem já ter o estilo de prospecção, o estilo de negócio de um tubarão. Aí muitos se frustram por causa disso aí. Entendeu? Por quê? Porque ainda não construíram a sua base, não construíram a sua raiz. Necessário. E não conseguiram esperar o tempo, não deram o tempo a tempo. Não teve o tempo de plantar, teve o tempo também de semear. Né? Então, ou seja, não posso negligenciar o plantio. E o que é o plantio? O plantio é o relacionamento. Mas onde que muitos falham aqui? Muitas pessoas falham no seguinte sentido. Porque muitas pessoas estão configuradas, ou seja, estão programadas para vender. Mas eu fui doutrinado desde quando eu cheguei no mercado imobiliário que eu tenho que vender. Mas vender é a consequência. O que os tubarões fazem, o que eu aprendi com essa malta toda, é que eles estão configurados para se relacionar. Vou contar uma coisa para vocês aqui em off. Vai sair lá, né? Olha só, quando eu comecei com essa história dos tubarões, eu era um formador que andava por aí. Né? Ainda sou, mas naquela época, pelo menos agora todo mundo já sabe que eu sou um formador que anda por aí, né? Mas naquela época, ninguém me conhecia praticamente, assim, algumas pessoas, eu conhecia algumas pessoas que conheciam os tubarões, né? E eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, vou falar aqui, o Ricardo Rajani, né? E foi uma das primeiras pessoas que eu abordei para poder fazer uma live com ele. E eu pensei, Ricardo Rajani, né? Eu sou um brasileiro, formador, que anda pra ir, né? Olha as crenças, né? Tem que até mudar essas crenças. E aí eu falei, o Ricardo Rajani vai perder tempo com live, essas coisas todas, né? Pensei nisso, quando a gente começou o projeto dos Tubarões. E por incrível que pareça, ele me recebeu muito bem no telefone, agendei uma visita com ele, fui lá no escritório dele, posso falar com você? Tô exagerando, não. Top 10 dos melhores lugares onde eu já fui recebido na minha vida. Aqui no T2+1, tá? Fui bem recebido aqui também, exatamente. Mas olha, top 10 dos melhores lugares que já fui tão... Porque repara uma coisa, eu fui lá atender o Tubarão, né? Fui lá atender o top producer, né? E quando eu cheguei lá, fui recebido como uma estrela. Eu fui tratado como uma estrela e eu cheguei à conclusão, hack número 1, né? Comecei a perceber, peraí, o tubarão, ele é tubarão por quê? Porque ele faz você se sentir a estrela na relação.
Não é ele que brilha, é você. Aí eu, na hora, eu percebi. Entendi. Como é que esse cara chegou aqui? Relacionando. Se relacionando. Vamos reparar uma coisa. No foco. O que é configuração mental quando você está configurado para vender? Imagina, você tem um imóvel que vale 200 mil euros. Eu conto isso nas palestras. Você tem um imóvel que vale 200 mil euros. Você recebe 10 possíveis compradores. E aí você mostra o imóvel para os 10. Você está configurado para vender. Você vende para 1. Parabéns, meu. Você conseguiu o resultado. Você vendeu para 1. Mas e os outros 9? Foram comprar no mercado. Então você foi lá no pódio, recebeu o seu prêmio lá de ter vendido um imóvel por 200 mil euros, mas ao custo de oportunidade de 1.800.000. Você deixou 1.800.000 de oportunidade desperdiçada. Agora, se você tivesse configurado para o relacionamento, como eu vejo os tubarões como eles são, você teria se relacionado com 10 pessoas, você teria desenvolvido network com 10 pessoas, teria vendido para uma no curto prazo, teria vendido mais 3, 4 no médio prazo para aquelas outras pessoas, e teria feito um relacionamento e teria tido mais indicações de outras pessoas, enfim, criado aqui um efeito bola de neve. Que essa bola de neve, no longo prazo, é que faz com que essa malta alcance o que eles alcançam. Mas uma coisa que eu sempre pergunto para os consultores é: quem é você nesse negócio? Se você está aqui só para pagar contas ou para ver no que vai dar, você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa saber exatamente quem você é. Porque se você acredita ser um top producer, a primeira característica de um top producer, ele cria relacionamento. Ele cria network. Não está no negócio de casa. Esse pessoal já saiu do negócio de casa há muito tempo. Eles estão no negócio de pessoas, mano. E eu acho que os consultores são muito transacionais e não são relacionais. Faz sentido? Não é? Não faz sentido. Eu também tenho essa sensação. As pessoas ficam todas focadas. Como disseste muito bem, eu tenho ali 10 pessoas e aquele que está ali, ou é o pronto pagamento, ou é a escritura em 30 dias e tal, eu vou focar ali. Porque eu tenho a possibilidade de receber aquilo em 30 dias, é transacional focado. E não me foco em criar a relação. Olha quantas oportunidades que eu tive de criar uma relação. E temos que perceber em que altura que o comprador, em que momento do funil que o comprador está. Né? Nós temos a tendência de saltar, não é? Se ele está focado, vai nascer um filho, não é? De um casal, mas não vai nascer agora, só vai nascer daqui a 3 meses, e eles querem guardar, o filho fazer 6 meses para as coisas estarem um bocadinho mais confortáveis e tal, para depois comprar. Não vou tratar dele, só daqui a 1 ano, ou que é só daqui a 9 meses que eu vou tratar isso. Eu não vou. Esquecem que é uma excelente oportunidade de eu criar uma relação com ele durante 9 meses, para quando eu chegar lá, eu vou ser a única pessoa que vai vir na cabeça dele quando fala em imobiliário. Checkmate. E também vou ser da rede toda, dos pais deles, dos amigos. Claro. São quantos consultores imobiliários no país hoje? Mais de 60 mil. Então, repara numa coisa. Nós estamos falando de 60 mil consultores. Quando um cliente decide colocar o seu nome, o seu contato na agenda do telefone dele, ele está dizendo assim: esse aqui é meu consultor de confiança. Porque é difícil você confiar em 60 mil. Assim como tem milhares de mecânicos no país, mas você só tem um mecânico de confiança. Você só tem um consultor de confiança. Você só tem um empreiteiro. Você só tem um empreiteiro de confiança. E você também só tem um consultor imobiliário de confiança. E quem que é o consultor imobiliário de confiança? É aquele que comunica relacionamento. É o interessante, não o interesseiro. É o interessado. É o que conquistou a confiança. É o que desenvolveu, criou a percepção na cabeça do cliente que ele advoga pelo cliente, ele está junto. Ele criou o rapport de sentimento. Ou seja, o que é o rapport de sentimento? Criou aqui uma filiação. As pessoas tendem a confiar em quem se parecem com elas, quem pensam de forma parecida com elas, quem se interessam por elas. Então, quando o consultor, quando o cliente percebe que esse consultor apresenta todas essas características, o sistema nervoso do seu cliente tende a observar você como um amigo, como um irmão. Então, aquela senhorinha olha para você como se fosse um filho. Você é mais novo, mas olha para você como se fosse um filho. Ou aquele senhor olha para você como se fosse um irmão, e por aí vai. Porque o sistema nervoso ele não pensa, ele simplesmente associa. Então, você faz uma abordagem onde você ouve, onde você pergunta, onde você suspende o julgamento. Então, teu cliente conta coisas para você, da vida pessoal dele até mesmo, da vida pessoal, que ele não teve coragem de contar nem pro irmão. Então, ele vê você, uma pessoa, um amigo mais chegado que o irmão. E é aí que os tubarões estão jogando. É aí que os grandes top produtos estão jogando. Estão jogando no relacionamento. Por quê? Eles já entenderam que eles são. Eles entenderam que eles são top producer. Top producer é alguém que soluciona problema, alguém que lidera o processo, alguém que vai estar nesse negócio já por muitos anos e quer estar por muitos anos e talvez até a vida inteira. Eu vou contar aqui, Michael, uma história que é bem isso e é interessante. Eu tenho a data de aniversário de todos os meus clientes.
Boa. E eu sempre falo, é um dos contatos que eu faço ao longo do ano de chamada com cliente regular. E eu poderia mandar um e-mail marketing, um e-mail, poderia mandar uma mensagem no WhatsApp. Não, eu faço questão de ligar e tentar ligar logo pela manhã. Ser dos primeiros ali a falar com ele. E já ouvi de uma cliente, falou assim, o Márcio fez um negócio comigo, ligou-me, e eu tenho familiares que não me ligam. Mandam mensagem. E pelo Facebook, às vezes. E o Márcio tirou ali 5 minutos do dia dele. Tá vendo? Exatamente, não me custou nada, que depois, quando a pessoa não queria comprar nem vender nem nada, é um cliente que eu tenho cuidado, é o pós-venda, não é? Que falamos, de estar a manter sempre relação, para ser a pessoa da lição. Agora vamos falar de PNL sobre isso? Epa, vamos lá. Fala uma coisa. No dia do aniversário, geralmente as pessoas estão mais emoção mais acima ou mais embaixo? Mais acima. Mais acima. E aí vai associar a emoção acima com a sua ligação em você. Então você vai estar sempre associado aos momentos bons daquele cliente. E isso é muito importante. Porque um dia que ela tá ligada muito com família. Nunca pensei nisso. Por exemplo, a PNL ela não funciona só com vendas, ela funciona com os relacionamentos de uma forma geral. Então, o que eu falo muitas vezes para as pessoas aí que estão nessa de se relacionar, conhecer as mulheres e sair e ter aquela noite, aquele encontro romântico, eu sempre falo o seguinte, principalmente nos primeiros encontros, evita falar de ex-namorado, de problemas que ela teve. Porque quanto mais emoções ruins ela tiver e te contar, ela vai estar absorvendo aquela emoção ruim, ela vai estar usufruindo daquela emoção ruim, ela vai estar experienciando aquela emoção ruim e aquele sentimento ruim que vai estar desenvolvendo nela naquele momento vai estender até você. O Wilson, quando ia para a noite com os amigos todos, eles perdiam. Com o conhecimento dele do PNL, ela chegava ali, aplicar ali na noite a técnica PNL, ela vinha logo, primeiro encontro, você só tem que proporcionar emoções positivas, ela só tem que experienciar emoções positivas. Quanto mais emoções positivas ela experiencia, repara uma coisa, o sistema nervoso tende a associar. Olha como acontece esse fenômeno imobiliário. Esse fenômeno acontece assim. Imagina que você é de uma agência, de uma rede aí com mais de 2.000 consultores. Uma Remax da vida, por exemplo. Imagina que você faz uma besteira com o cliente. Teu cliente vai virar para a rede inteira, nível mundial, e falar que o povo daquela rede, todo mundo é incompetente. Exato. Porque os clientes associam. Porque uma pessoa fez besteira. E aí... Porque aquela pessoa fez besteira, associa a milhares, a um grupo inteiro. Porque nós associamos, nós fazemos associações e o sistema nervoso não pensa, a pessoa não para pensar, ela simplesmente associa. Ela não questiona o que ela está associando. Entende o que eu estou falando? É por isso que é isso que o consultor ele tem que, acho que, entender que o ramo de vendas em si, ele mudou completamente nos últimos anos e nas últimas, talvez, décadas, né? A forma do consumidor chegar até o produto, a forma do produto chegar até o consumidor, tudo mudou, a jornada mudou. Então, você ser um mero vendedor não funciona mais. Agora é muito mais conexões reais, genuínas com o cliente em si, do que necessariamente ficar pensando em cifras, na área comercial, aquilo que vai me dar mais dinheiro, aquilo que é mais fácil. Tem uma história que eu costumo falar quando eu comecei na área de vendas mesmo. Eu comecei na indústria farmacêutica e eu ia para as farmácias e pronto, tinha uma listagem de medicamentos que eu vendia. Eu chegava no balcão pro proprietário e falava, olha, Benegripe, quanto você precisar? 10, 5. Eu ia lá fazendo a listagem, saía lá. E um dia o meu gerente falou assim, Maico, isso que você faz, eu posso contratar qualquer outra pessoa para fazer, porque você é um tirador de pedidos. Eu pensei, mas vocês não me contrataram para isso? Para eu tirar pedidos? Ele falou, não, você podia triplicar as vendas ou até orientar que tipo de produto que essa farmácia pode comprar ou não. Tem que ser um consultor. E aí eu comecei a mudar meu mindset do tipo... eu não quero ser um mero vendedor, um tirador de pedido, porque senão é muito fácil eles me jogarem de escanteio. Qualquer outra pessoa, recebendo muito menos, pode ir lá tirar pedido. Então, quando eu comecei a aplicar a parte da consultoria do tipo, olha, esse produto agora é inverno, talvez vai sair mais, é melhor manter estoque, comprando mais já consegue um desconto, mais rentabilidade para o seu bolso. E aí começou a mudar. E aí eu vi que a minha lista de pedidos já era 3 vezes maior do que quando eu comecei querendo só vender. Porque realmente eu só vendia e tirava meu pedido mensal. E o consultor imobiliário é igual. Se você pensar só no ato da venda, não vai vender nada. Você vai ficar de escanteio, o comprador hoje percebe muito bem. Se você está tentando empurrar uma coisa que não faz sentido, a pessoa falando 3 vezes que precisa de uma creche, você metendo lá no interior, que não tem nem escolinha. As pessoas percebem. Então, hoje o ramo imobiliário está voltado primeiro para consultores, para quem vai dar uma consultoria para os clientes, seja eles proprietários ou mesmo o cliente comprador. Mas esse ato de vender
acaba por... Olha, você sabe que uma coisa interessante que eu vejo é o seguinte, os consultores que performam melhor, o que eles fazem? Primeiro, eles fazem a leitura da mente do cliente. Eles entram na mente do cliente. Na PNL tem uma coisa chamada mapa mental. O que é o mapa mental? Tudo aquilo que você viveu na sua vida, todas as experiências que você foi acumulando, criou sua forma de ver o mundo. E o cliente também tem essa forma de ver o mundo. Consultores que não performam bem, o que eles fazem? Eles vendem usando o mapa 1, ou seja, o mapa de si próprio. Por exemplo, vai demonstrar uma casa com piscina, com muito orgulho. Olha que nós temos uma piscina incrível, enquanto o cliente está pensando na manutenção daquela piscina. Enquanto o cliente, esse cara está pensando em jogar um caminhão de terra naquela piscina e anular aquela piscina. Então, ou seja, o que é bom para mim não necessariamente é bom para você. E o que faz sorrir não é o que te faz sorrir. Então, ou seja, o que os tubarões e os que estão performando bem, o que eles fazem geralmente? Eles suspendem o julgamento. Suspendem o julgamento. E eles fazem 3 coisas que é muito interessante. Perguntam, ouvem na essência, né? Perguntar, ouvir na essência, e só depois de perguntar, ouvir na essência, eles doutrinam. O que é doutrinar? É criar filmes na cabeça das pessoas. Por quê? O que é um pensamento? Um pensamento é um conjunto de mais sonho e sensação, que forma o quê? Um filme. Um filme é feito de quê? De mais sonho e sensação, não é? Você assistiu o filme do Titanic lá, você não emocionou no final, não? Sim. Então, quando você assiste um filme onde tudo aquilo que você acredita, seus valores estão conectados a um determinado produto, e você vê os filmes acontecendo, o futuro você vê naquela casa, é óbvio que ele vai disparar emoções positivas e vai criar desejo. E os tubarões estão fazendo o quê? Eles não estão vendendo metro quadrado, eles estão criando desejo, meu. Exatamente. Até nós estávamos falando esses tempos sobre essa parte de... Eu converso muito com o Márcio sobre essas técnicas, estratégias, e estava falando que essa parte da emoção, a emoção vende muito mais do que a razão. Então, um metro quadrado não vai vender aquele imóvel. Porque não importa se o quarto tem 10 ou 15 metros quadrados. Se a pessoa não se vê nele. Nem com 15, nem com 10. Né? Então, essas características, elas já perderam o valor. Porque as características estão na internet. Quando você cria o anúncio, está lá, o metro quadrado mais. A pessoa quer ir lá no imóvel para vender, para comprar, ela quer se sentir lá dentro. Ela quer saber de que forma que o imóvel vai servir ela. É a diferença da casa para um lar. Exatamente. Você não está vendendo uma casa em si. Você está vendendo um lar. Exatamente. É onde ali ele vai... A casa, o lar, vai ser o palco principal das realizações daquela família, dos sonhos deles. Então, quando você fala de PNL, só essa parte de você entender o cliente, acontece muito com o proprietário. Quando nós angariamos o imóvel, o proprietário fala, minha casa, para mim, vale tanto. E aí você vai lá ver no mercado, faz estudo de mercado e vê que, na verdade, não. Mas você não pode... Eu já aprendi que eu não posso bater de frente, porque... Aquela casa tem uma história tão profunda no proprietário, vale muito como mais é que você vai falar para ele que aquela casa não vale 1 milhão, vale só 500 mil? Porque na mente do proprietário vale 1 milhão. Porque ele tem aquelas memórias afetivas de quando os filhos deles cresceu. Tem que entrar na mente. Exatamente. Então, com essas técnicas de PNL, de você entender, de você fazer perguntas ou ouvir, você consegue entender primeiro que da onde ele chegou nesse valor. O quanto enraizado ele tá naquela casa. Então a gente tem que trabalhar. Aí esse negócio de vender não serve para esse proprietário. Você tem que entrar na mente dele para perceber aquilo que ligação é essa. Da forma como ele pensa. E às vezes é guardar. Da forma como ele pensa. E às vezes é guardar. Eu tenho um cliente que passou por isso, um senhor de 86 anos, ex-combatente de guerra. O homem tem uma ligação tão grande naquela casa e tudo. E eu fui lá, e a filha que pediu para ir, porque ele caiu, estava no segundo andar e caiu, estava a mexer na lâmpada, caiu de escadado. Eu tive 3 vezes reuniões com o senhor, e primeiro uma pessoa que tinha ali uma coisa por trás, tipo, eu não assino nada sem ler. Pronto, eu falei, mas está a ler? Não, mas você está-me a dizer, eu não estou a ler. Um homem muito desconfiado, ex-combatente de guerra, tem uma história incrível, não sei o quê. Eu ali fui com ele, vendo as fotografias, fui entrando ali um bocadinho. E pá, o senhor com esta idade deve ter muita história por trás, né? Viveu muita coisa. Aí o homem começou a falar. E percebi ali que não era a hora de estar a atacar, de vender, de dar ali, de morder o homem. E sim criar a relação. Eu falei, um homem que tem 86 anos, já passou por muita coisa na vida, viu amigos a morrerem na frente dele, muitas situações, eu vou estar ali um puto para ele, não é? O que é que você tem para me ensinar na vida? Pronto. Então eu falei, eu vou criar a relação para ele perceber que sou a melhor pessoa, acompanhá-lo, não sei o quê. Isso já está desde o ano passado. Conexão. Ainda não angariei. Olha só. Mas também ninguém. Pronto. Também. E estou com ele. E estou a criar uma relação com o senhor. É dar tempo ao tempo que falamos e não ter a pressa e querer atacar. Mas repara uma coisa, Márcio.
os consultores que mais precisam urgentemente faturar são os que menos faturam. Por quê? Eles estão com serial Porque, repara, ao invés de você comunicar liderança, competência, capacidade, você tá comunicando ansiedade, rapidez, desespero, pressa. Né? Então você está comunicando tudo aquilo. Agora, mas como que eu comunico? 55% da comunicação não sai da sua boca. É sua energia, é seus movimentos, seus gestos, está todo o tempo todo comunicando. Seu timing de voz, sua velocidade de voz, está todo o tempo todo comunicando essas coisas. E as pessoas não pensam nisso, mas não sei nem como é que explicar. O nosso cérebro, ele lê isso tudo em milissegundos. O homem, tutorial pro homem que quer acabar com o casamento dele. Trai a mulher. Mas ela não vai descobrir. Vai descobrir. Mas como você sabe que vai descobrir? Porque, repara, se ela tá casada com você há 10 anos, o sistema nervoso dela já hackeou cada milímetro dos comportamentos que você tem na sua vida. Então, quando você trai, naturalmente seus comportamentos começam a se alterar. Por mais que você tente se esconder o mais que você pode, mas como a mulher é muito atenta, ela vai hackear suas mudanças de comportamento e vai começar a desconfiar de você. E aí, a desconfiança começa a crescer e a investigação começa. E aí ela descobre. Mas gajo tem que ser muito... pra não perceber essas coisas. A mulher, vamos falar da mulher. A mulher é comum ela olhar pra outra amiga e falar assim, olha o sistema nervoso da mulher, como é que funciona. Amiga, você não tá bem. E a amiga... Como é que você sabe que eu não sou bem? Meu, só de olhar. Então, ou seja, o sistema nervoso do cliente é a mesma coisa. O cliente olha pra você e sabe que você é um interesseiro. Ou o cliente olha pra você e sabe que você é o quê? É um parceiro, é um companheiro, é alguém que realmente tá junto na jornada, é um advogado, tá advogando por ele, né? Tá jogando no time dele, né? Ou seja, entrou uma coisa chamada rapport de alma com o cliente, que quando você passa a sentir o que ele sente. Ou seja, quando isso acontece, você começa a descobrir os valores mais poderosos do seu cliente, valores que eu chamo de valor mãe, são os valores que determinam, que governam uma decisão de vendas ou de compra. Então, tudo isso, nós estamos comunicando o tempo todo. Então, e os bons comunicadores fazem o quê? Entra na mente do cliente e cria uma argumentação de vendas baseada naquilo que sai da mente do cliente, não que sai da mente do consultor. O que sai da mente do consultor é o quê? Vamos acelerar isso aqui, vamos comprar, vamos vender, vamos fechar isso. Né? Ou seja, não, tá caro, joga isso lá para baixo, não importa se você sente alguma coisa, se acha que vale, que não vale, não importa, o mercado disse isso, vamos fazer isso. Ou seja, esse tipo de interação, ao meu ver, não funciona tão bem quanto você realmente entrar na mente do seu cliente e jogar junto com ele. E existe ferramentas e técnicas para isso, né? Ninguém aprende isso. É só as mulheres que nascem já com esse negócio de... exatamente. O homem tem que ser um pouquinho mais lento. E aí tem o Wilson para ajudar os homens aí que não conseguem... Exatamente. Ou seja, tem que realmente... Né, eu sempre digo, Michael, que isso é muito simples. É intenção. Tudo começa com a intenção. Mas a intenção é o quê? Vender? Você vai comunicar a venda. A intenção é o quê? Conectar? Se a intenção for conectar, repara, imagina que você conhece aí uma pessoa, sei lá, nas redes sociais. Você tá solteira, ela é solteira também, e vocês se conhecem e começa ali a conversa, né? É a conversa agradável, a foto é bonita, a mulher é bonita, né? Você adora, você gosta do que você tá vendo, da interação, e você começa a se apaixonar, e um mês depois, né? Você não tá exagerado, 1 mês, 2 depois, de conversa pela internet, marca o seu primeiro encontro. E aí, a intenção de vocês, de ambos, é gerar uma conexão. Quem sabe até um casamento. Vocês já estão pensando aqui numa relação de longo prazo. Então, se você vai para o primeiro encontro com uma pessoa que você almeja tudo isso, com que roupa que você vai? Sua barba, como é que vai estar? Seu corte de cabelo, sua maquiagem, seus brincos. Tudo pensado, tudo estrategicamente decidido. O discurso preparado, maquiagem preparada, tudo preparado porque a intenção é conectar. Agora, se o consultor imobiliário sai de casa já com a roupa de qualquer jeito, aparência de qualquer jeito, então já está comunicando tudo que não vai conectar. E o legal é que não é nem a imagem, né? Quando você faz isso, quando você faz isso pelo telefone, vai fazer as chamadas frias. Sim. Se você liga pra pessoa e fala, tudo bem, meu nome é Mike, a pessoa, ela já vai te dar um não você já disse não pra você mesmo, né? E quando você já liga pra ele com aquele entusiasmo, mesmo que venha um não, eu acho que do outro lado a pessoa, até ele tende a dizer não com mais dificuldade, eu acho, o proprietário, uma coisa assim, porque ele vê você com tanta energia, com tanto potencial e tal e tudo mais, ele pensa, caraca, essa pessoa aí, ela é diferenciada. Eu lembro que toda vez que eu ia ligar pra clientes, eu sempre tinha que estar primeiro sorrindo,
né? E eu sabia que eu tinha que falar com um tom de voz que a pessoa sentisse a minha energia, não tão alta, tão baixo, mas energia. Ela tinha que saber que eu tô ali, eu tô ligando para ajudar ela, para solucionar problemas, não para ser mais um problema e tudo mais. E isso começou a dar muito certo só pelo tom de voz, pela simpatia, pela forma como você trata a outra pessoa. Pelo telefone você já consegue passar isso, mesmo que eu também não goste, né? Eu gosto mais do olho no olho. Agora repara uma coisa aqui, Michael. Todos os clientes, todas as pessoas têm aqui na caixinha, na mente, programas. É o que a gente fala na PNL, né? E qual a função de um programa? Basicamente, uma das funções de um programa é dar respostas. Então, ou seja, imagina, teu cliente está programado para... Ele discutiu com a esposa, criou ali um sistema de crença. Não, amor, a gente consegue vender nossa casa sozinho. Tá? Então já está programado para aquilo. Aí, ele coloca lá a placa dele e começa a chuva de gente. Olha, aqui é da imobiliária tal, imobiliária tal, imobiliária tal. Então, quando ele ouve, sou fulano de tal, da imobiliária tal, não trabalhamos com imobiliária. Já está programado para responder. Já mete no anúncio, não aceita ser contactado por consultor. Exatamente, já para afastar todo mundo, já está programado. Só que aí você cria uma abordagem diferente. Não sei, vocês são criativos aí. Posso dar aqui uma dica. Fala aí, exatamente. Eu dou algumas pessoas e é um script que eu utilizo e muda ali completamente a cabeça da pessoa. Eu ligo a pessoa e digo, olha, percebi que está... Logo a pessoa fala, não, mas eu não quero consumir. Não, mas eu não quero vender a sua casa. Eu quero ajudá-lo, você vai vender para comprar outra. Sim. Então, deixa-me ajudá-lo a encontrar a casa que quer comprar. Eu não quero vender a sua. Eu quero ajudá-la a quer comprar. Perfeito. A pessoa, mas eu não posso comprar, eu tenho que vender essa. Olha, se quiser, eu posso ajudá-la a vender essa. Mas o meu foco é ajudá-la a comprar. Podemos reunir para ajudar a encontrar a outra casa. Tu estás aí por um lado completamente diferente, que a pessoa até fala, eu não vou pagar comissão, eu sou comprador, não vou pagar comissão, vou ajudá-la, não sei o quê. E às vezes até fala, o valor que eu vou negociar da casa que vai comprar para si é o valor que vai me pagar da comissão da venda dessa. Perfeito. Se a casa tal, eu consigo reduzir 10 mil ou 5 mil e é o que você vai me pagar aqui. Temos uma coisa... E a pessoa está a liderar, está a ver, e estás focado em encontrar a casa da pessoa, porque ele vai trocar de casa, que muitas famílias fazem isso, não é? Não estão a investir, ou então só se for um jogo a comprar a primeira casa e tal, mas a pessoa normalmente vende para ir para uma casa melhor. Sim, para mudar. Sim. Então, você desvia o foco do problema. Eu desvio a foto, vamos encontrar a casa nova, que eu estou no sonho dele, que é a casa nova, onde ele quer estar. E depois, às vezes, até pego casas e mostro. Eu adorei. Mas consegue reservar sem vender a sua, sem fazer o CPCV da sua. Não consigo, não tenho capital, porque ainda tenho crédito. Então, olha, eu posso ser um único intermediário e ajudá-lo nesse processo todo. Eu trato tudo. Eu vou defender. Para quem acompanhou a Sônia Monteiro no episódio anterior, rapidinho ela falou uma técnica dela, que ela olhava um anúncio, via os erros do anúncio, tinha pouca foto e tal, e em vez de ela ligar querendo angariar, ela ligava e falava, olha... Para dar consultoria. Essas fotos aqui não estão muito boas, você precisa valorizar o imóvel, coloca mais fotos, não sei o que, e as pessoas... Como assim? Tá me dando de graça uma informação. Acabei de aprender duas estratégias aqui com vocês. Acabei de aprender uma com a Sônia, né? Com a Sônia, e outra com o Márcio. Acabei de aprender. E são as estratégias, tá? Mas do ponto de vista da PNL, o que é importante você criar estratégia como essa? Porque o cliente não está programado para esse tipo de resposta. Quando você fala assim, o que é o Michael, eu falo da agência tal, ele já está programado para responder para você. Não trabalho com agência. E depois não tem como se dar a volta. Então, ou seja, num primeiro momento eu não aconselho nem falar o nome, nem mencionar nome imobiliária, porque dispara o padrão. Então, ou seja, quando eu disparo o programa, aí já não tem como eu segurar mais. Então, ou seja, a primeira coisa então é realmente criar essa abordagem, né? Eu poderia também dizer o seguinte, olha, estou aqui passando aqui na porta, vi que o anúncio já saiu has 2 semanas, com a minha ajuda, né? Ou seja, normalmente, nesse cenário, essa casa já era para ter sido vendida há muito tempo. O que aconteceu com essa casa e não foi vendida? Mas ele não está programado para... Não estou dizendo que isso é uma boa estratégia, isso é uma má estratégia. Estou dizendo que ele não está preparado para responder esse tipo de abordagem. Entende? Então, e é aí que a malta precisa realmente que se você ligar alterar. Também para a pessoa, fazer uma pergunta que ela já tem a resposta, como você falou, já programada... Sempre vai ser a mesma resposta. Exatamente. Você pode ligar 10 mil vezes pra pessoa sorrindo, chorando. Para uma coisa, você não é o primeiro, se você não é o primeiro que tá ligando. Você não é o primeiro que tá ligando. Exatamente. Já tem ali umas 49 pessoas que ligou. Você é o 50º. Então, ou seja, é mais do mesmo. E tem outra coisa, depois vem na cabeça. Normalmente, há uma grande porcentagem de consultores, as pessoas não fazem follow-up. Que é o segredo do negócio. Não é? Então as pessoas ligam, olha, mais um. Não,
Já não vou ligar. Epá, eu detesto fazer fios, agora vou ligar, mais um. Epá, não quero fazer chamada fria. E depois, daqueles 49 ou 50 que ligaram, se calhar só 20 vão fazer a segunda chamada. Sim, aí vai caindo. Lembra não sei o quê, depois na terceira chamada só 10. Se calhar na quinta és o único. Enquanto todos desistiram. E se calhar na quinta chamada já passou 2 meses e ele está farto, é mesmo no ponto certo que ele quer entregar o meu. Sabe o que eu falei? Sabe que eu falei com chamada já não faz. Tava numa palestra agora, na parte da manhã, a gente tá na parte da tarde aqui. Na parte da manhã tava com a rapariga, né? Sim. E ela falou assim, Wilson, eu tenho muita dificuldade de fazer contato com as pessoas a frio. Eu falei assim, mas você sabia que a sua dificuldade é a dificuldade de 95% dos consultores imobiliários? Você sabe que os 5% estão triunfando? Sabe por que eles estão triunfando? Sabe por que eles estão triunfando? Porque eles venceram os mesmos medos que toda a gente tem. Os mesmos receios que toda a gente tem. Então, ou seja, conseguiu quebrar a barreira. Porque, basicamente, o caminho para chegar até lá, nem todos chegam, por quê? Porque é o caminho conhecido, é o caminho de sempre, mas que mete muito medo. Abordar pessoas, fazer contato a frio, parar na frente de um imóvel e ligar para a placa lá, FISBO, fazer o FISBO. Eu conheço Ou seja, isso gera muito medo na maioria dos consultores. Né? Eu conheço um consultor que ele faz mesmo, se especializou em chamadas a frio. E como há muitos, né? E ele falou, aqui a concorrência é bem menor. Ah, tá vendo? Olha aí, viu? E é o máximo que ele falou. E ele depois vai fazendo o rácio dele. A cada 10 chamadas, no início começou a ser a cada 20 ou 25 chamadas, marcava uma reunião. Depois fim diminuindo, agora a cada 7 chamadas faz uma reunião. Olha aí, tá vendo? Que foi criando um método, uma estratégia, um script e tudo. E depois ele é um dos maiores consultores, é lá de cima. É até o Luís Tavares, se não estou em erro, da Capa d'Água. Olha aí. Pois do Porto. Luís Tavares. Ah, ele faz... É um rapaz novo. Mas não é o que faz até a live, ao mesmo tempo, fazendo isso? Não, isso é o Gustavo Souza daqui Gustavo de Lisboa. também faz. Também faz. Ele faz páginas amarelas. Portanto, eu já tive com o Gustavo. Sim. E ele tem um script ali muito bem montadinho e durante muito tempo teve sempre ali em top 3 da Capa d'Água. Individual. Eu acho que o consultor ele tem que, primeiro, ir buscando conhecimento, buscando os tubarões e vendo os passos, mas ele tem que saber aquilo que ele faz de melhor. Tem pessoas que não fazem chamada fria, tá tudo bem. Não querem, não ultrapassa esse medo, enfim. Cria uma outra estratégia. Cria networking de outra forma. Né? Envia mensagem. A própria Sônia falou que ela não ligou para 300 pessoas. Ela enviou mensagem para 300 pessoas. E outra, algumas por WhatsApp, outras pelo Facebook, outras pelo Instagram. Ela ainda diversificou e conseguiu. Então, assim, eu acho que a pessoa... E daí tem muitos também que fazem porta a porta. Se dá certo o porta a porta, acho que tem que mesmo fazer. Claro. Né? Descobrir de uma o seu forma método, ou outra tem que descobrir porque não existe uma receita de bolo para angariação. Claro. Não existe uma receita de bolo para venda. Né? Cada venda é única e cada angariação é única. E a gente às vezes nem sabe como é que a gente angariou esse imóvel. Às vezes a gente consegue angariar, a gente nem sabe de onde veio, como é que eu consegui e tudo mais. Mas no começo é assim. Eu também não gostava de fazer chamada fria, mas eu sabia que eu tinha que fazer 10 chamadas frias todo dia. Até eu conseguir, eu tinha que fazer. E às vezes eu até ficava, putz, agora eu vou fazer. Aí começava 2, aí no terceiro a pessoa já falava comigo e falava, olha, pra já não, mas ok, eu vou ficar com o seu contato. Aí, opa. Aí parecia que é uma injeção já. Então a próxima. Daí a próxima vinha não tem problema. A outra já vinha ok, vem aqui conhecer. Aí já, pronto, já ganhei o dia, né? Então com mais próximo. Mas a gente tem que ir desvendando. E a única forma de fazer isso é buscando conhecimento, buscando outras inspirações, né? Aprendendo um pouquinho, ouvindo podcast. Né? Então acho que eu sou um amante do podcast, eu escuto muito podcast imobiliário, principalmente lá do Brasil. E, cara, às vezes de 45 minutos do podcast, pode ser que eu só precisei de 1 minuto. Que alguém falou uma coisa. E aí já me deu um start. Pode ser que a pessoa que esteja escutando não sirva de nada isso tudo que a gente falou, mas uma coisa, às vezes, que o Wilson falou, abriu a mente dela e falou assim, caraca, eu vou fazer isso. E isso, às vezes, seja aquela porta aberta que teve ali, alguns dizem que é o golpe de sorte, ou mesmo... Às vezes a pessoa consegue dar aqui o pulo por uma coisa que ela escutou em algum lugar. Então, conhecimento e formação é o principal para você se destacar. Perfeito. E depois é contigo. Depois é com a própria pessoa dela achar o próprio caminho. Estavas a falar antes aqui, numa conversa antes aqui, que estávamos a ter da gravação, não é, do podcast, e falaste aqui em 5 sentimentos. Né? E um deles que é muito forte para combater o medo. Não é? Consegues abordar mais? Olha, Márcio, é o seguinte, por exemplo, das 5 emoções básicas, primárias, que nasceram, o bebê já nasce com elas, medo, raiva, alegria, tristeza e nojo. A mais forte
é a raiva. A segunda mais forte é o medo. Então, ou seja, a raiva combate o medo. Então, repara, muitas vezes o consultor, quando a gente começa a aprender PNL, a gente começa a aprender como governar nossa própria mente. Então, tem coisas que te metem medo. Chamadas a frio. Exatamente. Então, ou seja, quando nós acionamos a raiva para neutralizar o medo, porque as pessoas simplesmente viram reféns do medo. Então, como que eu venço o medo de alguma coisa? Medo de abordar pessoas, cliente a frio. Ou seja, eu uso a raiva para neutralizar o medo. Né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando eu fiz a minha primeira palestra, foi um fracasso. Para contextualizar, eu saí de uma grande empresa, eu tinha 21 anos de idade, eu liderava 150 pessoas, tinha metas altíssimas, eu tinha tudo para ser talvez até um diretor dessa empresa. Tinha uma carreira brilhante pela frente. Decidi sair de lá para ser formador. E quando eu saí de lá para ser formador, adivinha o que aconteceu na primeira formação, na primeira palestra que eu fiz? Foi um fiasco. Foi horrível. E aí, o que aconteceu? Eu saí daquele auditório, né? Ou seja, queria abrir um buraco, porque eu queria entrar dentro do buraco. E então, terminei aquela palestra que era para durar 1h30, terminou em 40 minutos. Eu corri a casa de banho, assim que tudo aquilo terminou, não queria ver ninguém na minha frente. Um sentimento de fracasso, um sentimento de decepção. Entrei naquela casa de banho e minha mente consciente, né, que é 5% da nossa mente total, né, que é uma mente altamente crítica, julgadora, mente pensante, né, vira pra mim dentro da casa de banho e fala assim, tá vendo, seu idiota, o que você fez com a gente? A gente tinha tudo para ser um grande diretor daquela empresa e você tava confortável com lá. Essa ideia de querer ser formador, você não é um Daniel Godry, você não é um Marcelo Ortega, né? E eu comecei naquele momento ali, comecei a chorar, comecei a entrar no estado emocional de alta. E aí, na altura, eu estava lendo um livro do Tony Robbins, né, que chama Desperte o Gigante Interior, onde ele fala que toda vez que você estiver no peak state emocional, o que acontece aqui em cima, você programa a tua mente. Eu estava viciadíssimo nesse livro, então eu percebi que, peraí, afinal de contas, eu estava vivendo aqui o máximo da minha frustração. Deixei uma carreira incrível para trás, para poder viver um sonho, e afinal de contas, eu estou chegando à conclusão que não tem jeito nenhum para isto. Não é? Ou seja, a mesma coisa de você sair de uma coisa certa para uma coisa que você chega à conclusão que você não tem talento para aquilo. Então, foi essa comunicação que eu comecei a gerar dentro de mim. Então, repara, eu estava criando um maior bloqueio emocional da minha vida. Aquilo é criar um medo de falar em público, vocês não têm noção. E na hora eu lembrei do livro, lembrei do peak state emocional. E o que você pensa aqui em cima, programa a tua mente. Na hora, o que eu fiz? Acionei a raiva. Eu estava criando medo. Medo de falar com as pessoas de novo. Medo de encarar o auditório de novo. E naquele momento eu neutralizei o medo. Chamei a raiva, bati a mão no lavabo, olhei pro espelho e falei assim, um dia ainda você vai fazer palestra para 1000 pessoas. Levanta tua cabeça, pá. Tu é melhor que isso aí. Mas acionei a raiva mesmo. E a raiva neutralizou o medo. E eu me inspirei naquele momento. As lágrimas secaram na hora. E eu saí de lá de dentro com uma convicção absurda acerca de mim mesmo. E 1 ano e meio depois, estava fazendo a minha primeira palestra para 1000 pessoas, lá no Brasil. E também fiz aqui também, em Portugal. 1000 pessoas. Olha aí. Isso tudo pra ver como a mente, às vezes, o problema, Michael, é que as pessoas usam a raiva no trânsito. Usa a raiva contra as pessoas, contra a esposa, contra o filho. Usa a raiva para neutralizar o medo. Toda vez que você tiver medo de alguma coisa, você tá dentro do seu carro, você tá com medo de ligar para aquele cliente, fecha os vidros, aciona a raiva. Eu vou ligar para esse cliente. O não já tem, pá. Não é essa coisa que todo mundo tem? Então, mas fala com raiva. Pega a raiva para poder criar uma autoridade, sabe? Foi assim, eu não tô falando para você fazer isso, mas olha, repara, foi assim que eu venci a síndrome de pânico. Eu tinha síndrome de pânico na altura, quando eu trabalhava na empresa, eu fiquei 2 anos sem viajar de avião. Porque toda vez que eu entrava no avião, eu já pensava, nossa, vai ter uma crise lá dentro, não tem hospital, não tem médico. Começava a dar aquelas tremedeiras, o braço começava a enrijecer os nervos, eu começava a dar taquicardia. Então, fiquei 2 anos sem entrar dentro do avião. E um belo dia, depois que eu descobri isso, eu falei, quer saber? Eu vou entrar dentro do avião, sim. E eu comecei a conversar com a Cris. A PNL é uma coisa muito louca, né? Eu comecei a falar pra Cris, olha, eu vou entrar naquele avião. E você fala sempre pra me matar, mas você nunca me mata, né? É 40 minutos ali de estresse e você só tem, conversa. Você não mata coisa nenhuma. Vou entrar naquele avião, hoje. Entrei no avião com raiva. Sentei na poltrona com raiva. Eu falei, cadê você? Você não vai aparecer, não? Anda cá. Cadê você? Cadê você? Parou na imigração. Exatamente. E acredita Parou na imigração. Acredito que nesse dia eu não senti o pânico, não senti a crise. E eu comecei a perceber. E aí que eu alimentei ainda mais aquela energia contrária à crise. Então, comecei a perceber que, peraí, afinal de contas, eu sou mais forte que ela. Isso é muito bom. E o PNL, então, ele ensina
Porque a nossa mente, ela toda hora, ela fica nos testando. Repara numa coisa, o leão, rei da selva, quando é que ele age na vida dele? Aponta 3 coisas que ele faz. Quando ele quer defender o inimigo, o território contra o inimigo, quando ele tá com fome e quando ele quer namorar. Nessas 3 situações, o leão levanta para agir. Aponta uma 4ª situação. O leão não age para ficar em primeiro lugar no pódio. Entende? E nossa mente foi formatada para ser como a mente do leão. Acreditar que nós somos reis, necessidades básicas. mas na prática, nós acabamos por ficar em nossa zoninha de conforto. Mas toda a gente acredita que pode, que é rei e tal, alguns mais, outros menos, mas será que nós estamos tendo atitude de pessoas que realmente vão parar no pódio? Uhum. Então, ou seja, será que nós vamos agir? Aquela coisa que eu aprendi com o Rodrigo na live, né? O Rodrigo, olha, eu quero que toda a gente fature muito, mas eu quero faturar €1 a mais, porque eu quero estar em primeiro lugar. Quem assistiu a live do Rodrigo Cardoso sabe o que eu estou falando. Então, ou seja, as atitudes para estar em primeiro lugar, para alcançar o resultado, elas são diferentes daquelas atitudes de simplesmente garantir sobrevivência. Uhum. E um tubarão do imobiliário não está aqui só para garantir sobrevivência, está aqui para construir legado. Uhum. Então, ou seja, os caras estão jogando no outro campeonato. Exato. Tem uma frase, na verdade, uma citação que eu ouvi num podcast em que a pessoa ela fala que o esforço é muito melhor do que a habilidade. Então você não precisa, não adianta você ter habilidade suficiente no teu esforço, mas adianta você ter o esforço porque a habilidade você se cria. Então a mente ela é treinável, é isso que você está falando. Então se você tiver o esforço de treinar sua mente para o sucesso, ou para ser empreendedor, ou para ultrapassar essas crenças limitantes, que a gente já vai falar um pouquinho mais, sobre o medo, sobre as crises, a ansiedade e tudo mais. Isso tudo nós conseguimos treinar a nossa mente por ferramentas, né? Que o PNL te dá ali várias ferramentas para se ultrapassar isso, mas tudo tem que ser treinável e também tem que ter o esforço do lado de quem quer, de quem quer mudar, né? Eu queria falar um pouquinho mais sobre crenças limitantes. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que todo mundo, que nem você falou lá no início, a pessoa, ela quer ganhar 100 mil, mas ela tá com uma crença limitante que 10 é o máximo que ela pode ganhar. Ou eu não nasci vendedor, não sou comunicador, não vou ter sucesso no ramo imobiliário. Ou não... Enfim, tem tanta crença limitante que a gente nem sabe. Eu acho que isso vem de berço, várias crençazinhas. Fala um pouquinho pra nós. E eu já vi várias formações tuas, inclusive a primeira, quando eu te conheci, foi sobre essas crenças limitantes. Como é que você poderia falar um pouquinho sobre isso? O que é? E quais são as principais crenças que limitam o consultor hoje de chegar a ser um tubarão, de ter sucesso na carreira? Voltando àquela situação, é o seguinte... eu diria que atitude com esforço recruta conhecimento. Recrutabilidade. Né? Repara uma coisa. Quando eu tenho esforço, quando eu tenho atitude recruta conhecimento. Mas o conhecimento não recruta atitude. Tem muita pessoa que sabe como fazer, mas não faz. E tem muitas pessoas que às vezes ainda não sabem como fazer, mas têm atitude para aprender. Né? E agora, por que muitas pessoas, apesar de ter o conhecimento, por que elas não fazem? Crença limitante. Agora, o que são as crenças limitantes? Ou seja, repara numa coisa, um pensamento somado a uma emoção cria um sentimento. Esse sentimento a gente chama de crença. Esse sentimento se converte numa crença. Né? E crença é qualquer verdade absoluta que você carrega dentro de você mesmo. Só você. Pode ser uma crença coletiva, pode ser uma crença só sua. Né? Ou seja, alguém do seu lado está fazendo diferente porque acredita de forma diferente, mas você sempre vai agir com base naquilo que você acredita. Né? Então, geralmente, eu falo para as pessoas, olha, tenta se levantar da cadeira. E a malta toda vez se levanta da cadeira. Eu falei para você tentar, não falei para você levantar. Ah, mas nem ouvi você falar tentar. Mas por que você não ouviu? Porque você já levantou tantas vezes da cadeira que você já anulou até a palavra tentar. Agora, se nós estivéssemos numa ponte e eu falasse assim para você, salta daí, tenta saltar daqui. Aí você ia negociar comigo, porque você nunca fez isso. Então, ou seja, as maiores crenças que muitas vezes os consultores carregam são crenças que são oriundas do facto da pessoa não se conhecer. Quando a pessoa não se conhece, ela começa a criar crenças baseadas em resultados. Por exemplo, porque eu tenho um resultado ruim na angariação, logo eu sou ruim, sou péssimo em angariar. Então eu sou péssimo angariador, sou péssimo para falar inglês, sou péssimo para lidar com criança. Então a palavra sua é muito poderosa. Então eu pego no resultado que eu conquistei, um resultado que eu estou a conquistar, né? Ou seja, quando aquele resultado não surge da forma como eu gostaria que ele surgisse ou que ele acontecesse, eu passo a acreditar que aquilo faz parte de mim.
E aí é que desenvolve as crenças. Yeah. Então, repara numa coisa. Olha só que interessante isso aqui. Imagina a situação. Você é uma criança, teu pai chega do trabalho e o teu pai teve um dia horrível. E aí, teu pai tá muito cansado e você, naquele momento, teu pai acaba de chegar, você aborda teu pai, você tem 10 anos de idade, e você fala assim, pai, aqui minha ficha de matemática. Aí o pai olha, tá tudo errado. O pai estressa, fala, mas tu és um totó, pá. Tu não sabe fazer uma conta matemática, tu és um burro, pá, vai estudar. Aí você baixa a cabeça, aciona o choro, é emoção. E naquele momento que você tá com emoção, você começa a pensar lá no seu quarto, detesto matemática. Olha o que a matemática faz comigo. Matemática me afasta do meu herói. Meu pai, ó, tá vendo? Meu pai brigou comigo com essa matemática, detesto matemática, não aguento matemática na minha vida. Então ele programa essa crença. Com a crença, ele chega na escola como? Ele chega lá, ele senta no banquinho da escola, o professor de matemática entra pela porta, ele sai pela outra. Ele já sabe. Você, por exemplo, a malta que não gosta de comédia vai pro cinema pra agradar a namorada, aí tá lá olhando pro teto. Por quê? Porque não gosta daquele filme. Mas tá ali pra agradar. A mesma coisa, ele tá ali porque ele precisa estar ali, ele precisa estudar, mas não gosta da matemática. Então, o cérebro dele tá disperso. O cérebro dele tá absorvendo tudo de forma embaciada o que tá acontecendo ali. Aí é claro que com esse tipo de postura, na hora da prova, ele vai tirar o quê? Uma nota muito baixa. E a nota baixa vai retroalimentar o quê? A crença. Afinal de contas, eu sou um burro nisso mesmo. Sempre alimentar aquela crença. Então, ou seja, você pega no resultado e retroalimenta aquilo que você já acreditava acerca disso. Só que tem pessoas que chegam num nível tão absurdo ao ponto de criar julgamento. Como que isso funciona na prática? Então, de tanto tirar a nota baixa e de tanto acreditar que eu sou ruim em matemática, chega um momento que a professora de matemática entra na sala e fala assim, Malta, hoje vamos aprender Teorema de Pitágoras. E ele olha pro colega e fala, nossa, Teorema de Pitágoras, agora eu vou reprovar. Nossa, esse tema deve ser complexo, isso deve ser terrível. Nossa, olha o nome, só o nome já assusta. Aí o colega cutuca ele e fala assim, mas peraí, você já fez um Teorema de Pitágoras? Você já passou no cabelo, você já usou, você sabe o que se trata? Não, nunca fiz, nunca nem vi na vida. Então, por que você julga? Consultor imobiliário que julga uma operação, que julga uma ação antes de executar, é porque já tem crença limitante muito forte que ele carrega, desde a infância. Tem que trabalhar a PNL. E tem aquelas crenças também que são do grupo que você tá, né? Se você tá lá num grupo que ninguém consegue angariar. Isso eu vejo muito, né? E até às vezes dá vergonha, porque, por exemplo, tinha alguns meses que eu tava vendendo bem. Aí eu via pra um grupo de pessoas e falava, não, que tá ruim, o mercado isso aqui. Eu até tinha vergonha de falar. Eu não vou falar que eu vendo bem, porque tá toda a gente, tá toda a gente falando que tá mal. E o pior é que isso puxa, essa energia puxa. E às vezes a gente começa a criar limites, ou ter ali, porque toda a gente fala, tá indo mal. Daí se você não vender 1, 2, 3 meses, você pensa, não, mas peraí, é que todo mundo tá vendo que tá mal, eu também tô. Aí a gente também começa a criar umas crenças, daí a gente começa também já a desanimar. Pensa, não, tá todo mundo ruim. Repara uma coisa, Michael. Olha só, você tá na escola, aí você tá com os colegas e você recebe a nota a professora entrega as notas de todo mundo. Aí de 0 a 20 você olha pra sua nota e fala, nossa, de 0 a 20 tirei 8. Nota baixa, correto? Tirei 8, nossa, meu pai vai me matar, e agora? Nossa, nota horrível. Aí olha pro lado, pro colega, quanto é que você tirou? Colega, tirei 7. Tirou 7. E o outro colega tirou 6. O melhorzinho tirou 8,5. A culpa é do professor. Ou seja, então, já fica confortável. O ambiente é confortável. Repara, outro dia eu tava na agência, inclusive até próximo daqui. Próximo aqui nessa região. Aí, eu passei na agência, só existiam 2 idiotas. Aquela equipe toda tinha 2 idiotas que saíam pra prospectar. Ninguém tinha essa prática na agência. 2 idiotas saíram pra prospectar. Detalhe, depois de um tempo eu voltei na agência e os 2 idiotas estão em primeiro e segundo lugar. Olha. Então, ou seja, quem fazia algo diferente, porque daquele grupo de 30 pessoas, ninguém saía pra prospectar. Aqueles que saíram eram os idiotas. Eram os bobos. Os caras estão perdendo tempo. Porque naquele status ali, ou seja, ninguém acreditava nessa operação. As pessoas gostam de estar nessa sensação de conforto, não é? Checkmate. E é um bocadinho o que estávamos a falar há pouco também, que estava a falar entre a dor e o prazer. Não é? Voltando aqui, as pessoas preferem sentir a dor, o prazer, quer dizer, preferem sentir o prazer de não fazer, de não ir à rua, de não bater a porta, de não receber o não. Preferem, estou num ambiente confortável, tenho prazer, estou relaxadinho, e ter a dor no futuro.
E o que estes dois fizeram foi completamente ao contrário. Eu vou ter a dor, vai custar, mas eu vou fazer, vou ter disciplina e vou fazer isso todos os dias. E depois, como disseste, depois de um tempo voltaste lá, tiveram o prazer de estar nos primeiros lugares. Isso me lembra aquela história das pulgas lá, de um videozinho que eu vi na internet, e fala muito dessas crenças limitantes, né? Tem lá um cientista, alguém lá, coloca umas pulgas dentro de um pote aberto, coloca as pulgas lá, todas elas pulam altíssimo, 10, sei lá, 1000 vezes o tamanho delas, e todas pulam, sobra uma lá dentro. O que ele faz com outro potinho? Enche de pulga lá, tampa elas e deixa lá 2 semanas elas. Quando abre, nenhuma pula. Talvez uma ou outra ali, né? Algum escapa. Tubarãozinho escapa, mas a maioria fica ali, porque elas acham que esse é o limite delas. E a tampa é as crenças limitantes. Né? Quem nunca viu, exatamente, quem nunca viu os cavalos que andam sempre com aquela... corrida. Não lembro o nome daquele... Aqui. Exatamente, daí quando você tira mesmo assim, ele acha que é só em frente. Mesmo sem corda, sem nada. E isso é, na prática, um exemplo de crenças limitantes. Que a gente acredita tanto que nós não podemos passar daqui para lá, que a gente tira o pé do acelerador e pensa, não, todo mundo tá fazendo assim. Michael, foi essa a ideia dos tubarões do imobiliário. Mas os tubarões é porque os gajos têm muito contato. É 1 em 1 milhão. Ou seja, mas o Daniel Henrique saiu de Aveiro e chegou em Lisboa com 2.500 euros de uma mala e não conhecia ninguém praticamente. E aí? Hoje é o número 1 da Remax. E como, acho que é interessante, estamos a falar aqui nas crenças, mas como é que eu consigo tirar uma crença limitante que eu tenho desde criança, se calhar há uns 10, 15, 20 anos comigo, que não consigo tirar? Como é que eu consigo apagar ou mudar, né, o start? Estava a ler um livro que eu acho que é O Poder do Hábito. Sim. Que ela fala sobre o start, né? Que damos, se eu mudar, tem um start, o looping, aquele start, aquela ação que vai gerar aquele hábito, mau hábito, não é? E se eu mudar o início, eu consigo mudar o resultado. Sim. Não é? Então, como é que eu consigo mudar ou quebrar ou substituir por um bom hábito? Esta crença limitante ou por uma boa crença, essa crença limitante que eu carrego comigo há anos. Qual é a estratégia? Qual é um espaço? A primeira coisa é a pessoa reconhecer. Primeira coisa, eu preciso me conhecer e reconhecer que isso está presente na minha vida. E depois eu preciso questionar por que isso acontece e por que eu aceito isso há tantos anos da minha vida. Depois, o terceiro passo é encontrar uma outra forma de fazer aquilo que vem, né? Me atrapalha, que a gente considera como sendo crença, me atrapalha já há muitos anos. Então, eu vou encontrar uma nova forma de fazer. Aí sim, eu vou criar os novos gatilhos. Porque isso que você falou do livro, são os gatilhos que disparam a ação. Ou seja, uma vez uma pessoa me contou, Wilson, eu como demasiado à noite, como besteira demais, mas também todo dia quando eu saio do trabalho, eu ligo um botão na minha cabeça e vou direto pro supermercado. Quando chega no supermercado, tem uma plaquinha lá escrito doçaria. É só de olhar para aquela plaquinha, eu vou direto nos doces e compro doce. Se ele mudar o percurso... Agora, repara uma coisa, como é que ele vai quebrar as crenças limitantes que ele carrega desde a infância, muitas vezes? Por exemplo, deixar de ir no supermercado. Porque, repara, quando eu estou em casa e não tenho doce no frigorífico, torna-se difícil ter acesso ao doce, naturalmente eu vou começando a mudar o custo do meu navio, que é o custo do comportamento. E tem uma frase que eu digo sempre que é assim, torna fácil o que é bom pra você e torna difícil aquilo que é ruim. Chocolate, um exemplo, o chocolate é ruim? O chocolate é uma crença que você tem você não consegue ver sem chocolate? Então, vamos fazer o seguinte, toda vez que você chega em casa, não tem mais chocolate no frigorífico. Pelo contrário, ao invés de chocolate, tem outra coisa, talvez, né, que você começa a criar aqui um desvio. Exatamente. Até você pegar naquela outra coisa que é mais saudável, e automaticamente você vai mudando essa crença. Você passa a acreditar, porque, repara, você precisa de novos resultados. Você precisa de novos resultados e de um novo tipo de comportamento para poder o quê? Alterar e reprogramar aquele antigo. Sim. Ou seja, vai substituir pelo antigo. É por aí. Então, eu preciso o quê? Eu preciso criar um novo sistema de gatilho, uma nova estratégia mental para poder deixar aquela cada vez mais esquecida pela nossa mente, digamos assim. Excelente. Olha, estamos chegando aqui perto do final, já passamos aqui bastante tempo, mas tem uma coisa que eu ia te pedir, porque tem uma história que você fala sobre os CTTs lá e o diamante, de todo dia. Eu queria que você contasse essa história aqui para quem não ouviu ainda. Olha só, isso tem a ver com... Essa história do diamante tem a ver com uma coisa que os tubarões têm, que muitas vezes outros consultores precisam desenvolver.
que é a capacidade de... Eu chamaria isso quase que uma expansão de consciência, sabe? O que é uma expansão de consciência? Por exemplo, seu dedão do pé tá indo, tá? Sim. Mas se eu chutar ele agora, você vai sentir ele, não vai? Eu tô falando dele aqui agora. Ele sempre esteve aí com você, não esteve? Sim, sim. Mas agora você tá tendo consciência dele, não tá? Sim, sim. E os consultores imobiliários que estão performando em alto nível, eles têm consciência de que tem 500 mil euros que pertencem a eles e estão no bolso de outras pessoas. Aí no mercado. É a mesma lógica de eu dizer assim pra você, Márcio, eu vivo no Porto, vou te mandar aí um anel de diamante que custa 100 mil euros. Só que eu vou entregar esse anel, vou mandar para algum CTT aqui da Grande Lisboa. Não sei qual que é. Eles também não vão ligar para você. Você tem que procurar CTT por CTT, correio por correio, até encontrar o CTT que realmente está essa mercadoria. E aí você vai resgatar essa mercadoria, 100 mil euros. É um dinheiro que vai fazer uma diferença imensa para você. A pergunta é, você vai acordar cedo para poder procurar CTT por CTT até encontrar seu anel de diamante? Você vai acordar cedo, você vai desenvolver um método de trabalho, você vai otimizar seu método. Você vai em busca desse objetivo. E ainda para piorar, tem mais outros consultores, outras pessoas atrás desse teu mesmo anel. Exatamente. Então tem que ser o primeiro. E tem que ser o primeiro. Na live, olha, tem um diamante para Grande Lisboa. Exatamente. Então, ou seja, o que acontece é, quando você tem a certeza absoluta que esse diamante está lá, né, e que ele te pertence, e que tem outras pessoas também em busca disso, isso vai acelerar o quê? As suas estratégias. O que acontece muitas vezes é que a maior parte dos consultores não consegue perceber que existe um diamante. Se não existe um diamante, então por que eu vou atrás? Então, por exemplo, um tubarão, ele olha para um prédio, ou olhava para um prédio e via ali possibilidades. Por isso, agia. Por isso, ia em direção àquelas possibilidades, que só existia na cabeça dele. O Lucas Valente chama isso de fé. Eu também chamo isso de fé. Né? Então, ou seja, o gajo acorda, olha, determina aquele objetivo, acredita naquele objetivo e acredita de tal forma como se aquele objetivo existisse de tal maneira ao ponto de fazer com que ele age em direção a buscar aquele objetivo que só está na cabeça dele. E disseste uma coisa muito bem, que é ter as pessoas e os tubarões tinham certeza que têm esse diamante. E que tem Há esse pessoas diamante. que estão antes, duvidam se têm ou não têm diamante. E aí é o que tivemos a falar. Exatamente. E aí é o pior, lá está, acho que passa sempre tudo primeiro nós. Tá vendo esse copo? Aqui dentro. Esse copo, primeiro ele saiu da mente de alguém. Alguém pensou nesse copo, alguém pensou nesse computador. Então, ou seja, o que materializou aqui, esse microfone, alguém um dia projetou. Primeiro saiu da mente de alguém. Então, o resultado que você quer alcançar no final do ano, ele primeiro precisa sair daqui. Se não tiver convicção aqui, ele não vai acontecer. Porque você não vai agir, você só age com base naquilo que você acredita, acabou de falar. E no imobiliário, não é mentira dizer que tem um anelzinho de diamante em cada ligação que a gente faz, em cada prospecção, em cada contato, cada network, o negócio tá lá. A comissãozinha boa tá lá. É uma coisa que a gente tem que procurar, e não é só nós, tem mais muita gente procurando. Então, não é só ter o interesse em procurar e saber que tá lá, mas é de saber, buscar ferramentas, buscar conhecimento, buscar formação, buscar tudo que puder para a pessoa se armar e munir de ferramentas e chegar mais rápido no objetivo. Exatamente. Então, o Wilson, ele tá aí para isso. Eu acho que é um player extremamente importante no mercado português, no ramo imobiliário. Acho que a gente precisava de alguém que hackeasse as mentes, né, de mais de 5 mil consultores. E que falasse de uma forma muito simples e prática e direta, não é? E com muitos exemplos, e isso é ótimo. Exatamente. Wilson, estamos chegando no fim. Só queria agradecer mais uma vez. Foi uma aula aqui. Eu que se a gente pudesse ficar aqui mais 5 horas, a gente falaria sobre todos os gatilhos. Eu fiz aqui um monte de temas aqui que eu pensei que eu preciso explorar isso com ele, mas vai ter outras oportunidades. Aqui eu queria... novamente. Olha, levando em consideração que hoje é a minha segunda palestra. E já tá tarde aqui, né? Já estamos no horário bem... Sim. Então, ou seja, eu não me lembro se já falei, se eu falei na palestra um exemplo aqui, enfim, não sei se tá tudo misturado na minha cabeça. Tá tudo misturado, mas sim. Se eu repetir alguma coisa aqui, então... Mas vai ter a oportunidade de a gente voltar a conversar. Mas é isso, é um modelo, não é? E eu acho que vai agregar bastante. Então, você que é consultor, você que é broker, você que tem uma agência, você que precisa ali dar um up na sua equipe, né? Que a gente sabe que tem, às vezes tem equipes de 50, onde meia dúzia fazem, né, o acontecer e o resto fica ali meio perdido. Então, vamos botar essa malta toda aí para faturar. Isso não só ganha a agência, não só ganha o broker, como cada consultor que fatura no final do mês tem um bom faturamento. Acho que
gratificante, né? Então, Wilson, como é que você pode ajudar essas pessoas? Então, só rapidamente falar aqui de que forma que você ajuda esses 5 mil consultores, essas mais de 250 agências, e uma mensagenzinha aí para os consultores que estão nos ouvindo, uma mensagem final. Eu digo sempre o seguinte, que o broker, quando ele me contrata, ele tem ali, sei lá, 50 consultores, né? Desses 50, geralmente 30 estão a faturar, né? Então, repara uma coisa, o meu objetivo é chegar na agência e olhar quem é que está jogando Champions League, quem está jogando Liga 2, Liga 3 do mercado imobiliário. Vamos colocar como se fosse o futebol. Então, o objetivo é fazer quem está jogando Liga 4 ir para Liga 3. Quem está na Liga 3 ir para Liga 2. Quem está na 2 ir para 1. Quem está na 1 jogando contra o Benfica, Porto, disputar Champions League. Quem tá, né? Os tubarões estão aí disputando Champions League. Então, ou seja, o objetivo é realmente... né, dar esse suporte para a agência para que mais pessoas possam faturar. E quem já está faturando, performar melhor, subir de nível. Através de quê? Através daquilo que nós acreditamos. Networking. Através de relacionamento com as pessoas. Não precisa inventar a roda. Tubarões do imobiliário não foi algo que a gente inventou a roda. Live já existia, os tubarões já existiam, a malta querendo aprender com eles já existia. Então nós tivemos apenas a atitude de unir todas as peças. E é isso que nós fazemos na agência. Muitas vezes é pegar na vontade, na sede que toda a gente tem de poder conseguir alcançar os melhores resultados e ajudar a performar. Ou seja, ajudar cada um a alcançar os seus objetivos. Esse é nossa principal meta, né? E o que eu sempre digo para as pessoas, para os consultores, e essa fica como minha mensagem final, é que faça a diferença. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Certa vez um jovem passeava na orla de uma praia. Esse jovem avistou ali, na areia da praia, centenas de milhões de estrelas do mar, né, que haviam sido lançadas pela corrente de água da noite anterior. E à medida que o sol ia aparecendo, essas milhões de estrelas do mar iam sendo sufocando, morrendo aos poucos. Milhões delas, assim, de perder de vista, mas de perder de vista. E aquele jovem avistou aquele cenário e ele viu, entre as estrelas, um miúdo. 10 anos de idade. O miúdo pegava numa estrelinha, remessava na água. Pegava na outra estrelinha, remessava na água. E o jovem, ao ver aquela situação, gritou: "Ei, miúdo, o que você tá fazendo aí? É até nobre o que você tá fazendo, mas olha pra frente. São milhões delas, que diferença que você faz?" Aí o miúdo baixou novamente, pegou mais uma estrela e arremessou na água novamente. E disse pro jovem: na vida daquela estrela, eu fiz a diferença. Uau. E se vocês que estão nos assistindo agora são as estrelas desse podcast, eu espero ter feito a diferença na vida de vocês nesse episódio. Com certeza fez. Com certeza fez. Boa. Finalizou. Na nossa fica 2 estrelinhas que já fez uma grande diferença. Já fez? Boa. Já. Muito obrigado mesmo. Encerraste. Então, não, foi muito bom. Olha, Wilson, obrigado mais uma vez. Você vai voltar a estar aqui no podcast. A gente vai criar aqui um negócio bem legal. Um quadro bem legal com os ensinamentos do Wilson. Olha, continue sendo essa pessoa que está ajudando a fazer a diferença no mercado imobiliário. Nós, consultores, precisamos dessas ferramentas, desse teu formato de conseguir hackear a cabeça dos outros e conseguir nos passar todo esse conhecimento de uma forma muito mais fácil, mais lúdica. E pronto. Obrigado a você que nos acompanha até aqui. Ficou um pouquinho mais extenso, mas eu acho que tinha muita coisa para o Wilson falar aqui, ainda ficou sobrando. O meu nome é Maicon Salomon. Meu nome é Márcio Miranda. E esse foi mais um T2 mais um podcast. Uou.